Para você entender a dimensão do problema, um cliente estava no negócio dele, foi um grupo de rapazes lá e falou, você vai vender esse negócio para mim. Ele falou, não, por que eu vou vender? Passou do meu avô pro meu pai, do meu pai para mim. Eu não Então você quero, vai não vender. tenho interesse. Não, e se eu não vender? Não, se você não vender, você vai ter sérios problemas. Dito e feito. Ele não vendeu, apareceu fiscalização saindo de todo lugar. E começou a entupir de punições, de multas e não sei o que, não sei o que lá. E no final das contas ele ficou desesperado. Ele falou assim, eu tô com o meu negócio bloqueado, eu não consigo pagar meus funcionários, eu não consigo rodar com a empresa por causa desses problemas. E a gente foi correr para resolver esse problema no Poder Judiciário, com um pedido de tutela. Explicamos a situação e tudo. Bem claro, né? Aquela coisa bem que claro. tá totalmente infundado o que tá acontecendo, né? Exatamente. Aí, quando a gente distribui uma ação e tem urgência, a gente pratica um ato chamado despacho com o magistrado. A gente despacha com ele, mas não é esse despacho que o pessoal Não é conhece, no não. despacho da... O jogo do poder é complicado. Eu tive um problema sério com uma magistrada do interior de São Paulo aqui. Eu e meu sócio fomos uma audiência, era um processo simples, cara. O cliente nosso comprou um carro, pagou o carro à vista, e ele falou, e agora para transferir pro meu nome? O dono da loja falou, basta você ligar aqui, tá aqui o telefone, esse aqui é o proprietário, e ele vai transferir, ele vai te passar o DUT assinado. Beleza. Ele ligou, o cara falou, não vou passar nada. Mas por que você não vai passar? Porque eu não recebi o dinheiro. Ele falou, não, mas eu comprei da loja, eu paguei à vista, o problema é seu com a loja. Não, mas eu não recebi, eu não vou passar. Ele falou, não é justo comigo, porque eu paguei. Aí lá vai a gente ajuizar uma ação. Mas... Senhoras e senhores, hoje eu tenho imenso prazer de receber aqui um cliente nosso já há um bom tempo e de muitas prosas aqui na porta da barbearia, que eu tô tentando trazer agora essas prosas aqui pro On Demand. Vamos ver tudo que vai sair aqui, mas eu acho que vai sair muita coisa boa, né? Meu amigo agora, amigo já há bastante tempo e cliente Romildo. Salve, rapaziada. É uma honra, um prazer estar aqui com você, Renato, junto com a rapaziada também da Rockshare, né? E pra ainda alegrar mais ainda, estão desenvolvendo conteúdo, cara. Os caras não têm limite, o céu é o limite. É Isso é muito bom. Ô, Romildão, a gente tem... Agora que eu falei, agora fica aquela parte boa. Que a gente senta aqui e vamos trocar ideia. Bora. Esquece tudo. Meu, a gente fala de muita coisa, né? E hoje eu acho que a gente tem que abordar alguns assuntos aí, que são assuntos principais, eu acho que a gente para ali e fala, vamos conversar um pouquinho? Começa a falar qualquer coisa. Não, porque tem aquele caso, tal. Quando vê, é 1 hora conversando. Então, É verdade. eu achei justo trazer isso pra cá. Pra quem não presencia isso, ter a oportunidade de ouvir esses assuntos que a gente trabalha, né? É verdade. A gente, sempre que para conversar, fica na prosa. Quando a gente vê, a gente tá falando de religião a metafísica. A gente desenvolve bem. Isso é da hora demais, velho. É bom, é bom. Você é louco, eu gosto muito de... Bom, você sabe que eu gosto de falar, né? Acho que é por isso que eu tive a ideia. É um bom Tive a ideia, comunicador. não, me deram a ideia do podcast e eu comprei, né? Porque... Não, é sensacional isso, Renato, porque você é um excelente comunicador. E você Obrigado, tá botando cara. pra fora esse dom. Não é qualquer um que desenrola dessa forma, né? Você consegue articular bem e conversa sobre qualquer assunto. Pelo menos às vezes que a gente conversou, você sabia conversar sobre todos os assuntos, É né? porque eu sou curioso e teimoso, né? Então, ser, a tem que gente ser. tenta desenrolar sobre os assuntos. Pelo menos eu tento não ser jumento, né? Pra poder, pelo menos, conhecer o básico e poder ter a inteligência de aprender quando alguém te fala. Porque eu acho que isso é mais fundamental, né? O legal é o seguinte, a gente aprende na escola conhecimentos. Então, matéria, você estuda, você aprende. Agora, experiências de vida Não. trazem coisas extras, né? São plus, assim, para as pessoas desenrolarem na vida, né? Desenvolverem na vida mesmo. Mas eu acho que poucos aprendem, não é não? Eu acredito que sim. Eu acredito que poucos aprendem e talvez as pessoas se limitem, né? Talvez elas se limitem, tenham medo de dar o próximo passo. Mas por quê? Assim, né? Será que a pessoa acha que isso descaracteriza ela? Tipo, se eu
deixar de fazer tal coisa, agora eu vou inconscientemente, porque eu acho que a pessoa não para pra pensar isso. Eu sou um idiota e vou continuar sendo idiota. Não, ninguém para pra pensar. Eu acho que ela não sabe que ela é um idiota, né? Não, acho que nem um idiota sabe que é um idiota, né? Não, não tem como. Acho Não. que Acho que a pessoa que é mais inteligente, que é mais sábia, ela reconhece uma situação e fala, puta, como eu fui idiota. Agora o idiota sai falando, é isso mesmo, eu tô certo e acabou. o tolo ele não enxerga a própria tolice. Pra ele tá sempre sendo sábio, né? Dizem exato. que até o tolo se torna sábio quando se cala, né? Então, talvez o primeiro passo para um aprendizado é aprender a ouvir mais do que falar. Meu avô falava, você tem 2 orelhas e uma boca, então você tem que ouvir mais, né? Esse Então, ensinamento é antigo, né? é pra caramba. Diria eu que é ancestral, porque eu sempre ouvi isso também. Dizem que é mais velho que andar pra frente esse ensinamento aí. Aí a gente vai começar a cair nos ditados e vamos começar a entregar a idade, deixa pra lá, É verdade, né? é verdade. Ninguém precisa saber que a gente tá ficando velho. Não que seus cabelos brancos Ah, não entreguem, né? Mas... segundo o meu médico, é um estresse oxidativo. Isso aqui vem da profissão, vem da vida, né? Profissão, falar em profissão. Você é advogado, né? Advogado. O famoso advogado do brasileiro, né? Advogado, é verdade. Advogado já vai fazer 15 anos atuante. Se formou e já... Eu passei na ordem, eu ainda estava cursando o 5º ano. Então eu passei no primeiro semestre, na prova de agosto, se não me falha a memória. E ainda eu tive que concluir para depois poder me habilitar e exercer a função. Sim, sim. Mas já há 15 anos, como sócio administrador. Você nunca trabalhou em outra coisa? Depende do que é trabalhar em outra coisa, né? Não, Eu fora da área. Já trabalhei em gráfica, já fiz de tudo um pouco, né? Eu sou meio fuçado. Para ganhar dinheiro, quando eu era garoto, eu lavava carro do tio, tia, do vô, da avó. Já até em estilagem, cara. Pra mim, trabalho não existe trabalho ruim. Não, só o preguiçoso morre de fome, Só né? preguiçoso. Isso é um provérbio bíblico, inclusive. É um provérbio bíblico, só o preguiçoso morre de fome. E a Bíblia diz, inclusive, que aquele que não trabalha, que também não coma. É justo. Pra caramba. É justo. É justo. Porque se a pessoa não tá trabalhando, né? Alguém vai ter que dar comida pra ela, né? Exatamente. Ou seja, ela vai comer as custas do trabalho. Mas calma aí. Não vamos falar isso não, que a gente vai entrar num assunto meio polêmico. Então, você é contra a caridade? De forma alguma. Eu sou a favor da caridade, mas uma caridade consciente. Eu acho que o exercício da caridade deveria ser parte integrante da nossa vida, deveria ser algo natural. Natural. Mas, por exemplo, você vai ali no farol, o menino te pede um troco, você dá o dinheiro, você não sabe com que ele vai gastar, você não sabe no que ele está empregando aquele recurso. Então é complicado. É muito comum ele pegar e usar para qualquer outra coisa que não seja para se alimentar. É muito comum. Mas aí cabe a gente julgar? Se cabe a gente julgar, bom, segundo João, a gente pode julgar segundo a reta justiça. Segundo a reta justiça, a gente pode julgar. Se você está percebendo que aquilo não está sendo direcionado para o que é bom, por que você não vai julgar? Você pode fazer seu juízo de valor. Afinal, quem trabalhou pelo dinheiro foi você. Você emprega onde você quiser. Logo, se você está fazendo uma doação, você pode direcionar. Por que não para uma instituição séria? Tem tantas casas de órfãos, asilos, e eles precisam de recursos, né? E muitas vezes a gente... claro, não tô dizendo aqui que eu nunca ajudei. Eu ajudo. Às vezes você tá ali no farol, você sente, poxa, tem um velhinho ali num terminal de carga da Fernão Dias com a Dutra, que ele vira e mexe pedir. Aí um dia eu perguntei a história dele. Ele falou assim, a minha história é a seguinte. Eu tive filhos, fui abandonado, minha mulher morreu, fiquei sozinho, moro numa favela, não consigo trabalhar, mostrou a perna toda inchada, toda machucada. Ele falou assim, aí eu prefiro pedir do que fazer algo errado. Então ele tem princípios, né? Partindo disso, pelo menos do que ele falou, você se sente um pouco mais à vontade para ajudar e um pouco mais feliz em ajudar. Sim. Você tá fazendo... Passa pelo menos a sensação de estou fazendo o correto e ajudando quem realmente precisa, né? Exatamente. É o juízo de valor que você falou, né? Exato, a reta justiça. Faz sentido. Falar em juízo e julgamento, vamos falar dessa sua parte. Você trabalha no direito, mais 15 anos aí exercendo a função como sócio fundador da empresa, você disse, né? Então Sim. você tem sócio.
E nesse meio aí você já deve ter visto algumas coisinhas meio escabrosa, né? Porque o nosso, venhamos e convenhamos, o direito no Brasil não é tão fácil e simples quanto deveria ser, né? Aproveitando da frase que hoje também se tornou um jargão popular, a justiça no Brasil não é para amadores, né? É uma coisa complicada. Você fala assim, você viu algumas coisinhas escabrosas, eu posso dizer que eu vi muitas coisas Eu escabrosas. imagino, você no meio, cara, da coisa. É verdade. Defender interesse dos outros já é um problema. A gente sempre faz o melhor, afinal você está protegendo o patrimônio e a liberdade da pessoa. Então você não quer que algo dê errado, né? Você quer que dê tudo certo. O problema é que muitas vezes o maior inimigo seu não é a outra parte, às vezes é o próprio Estado, representado na pessoa do juiz. Cansei de ver injustiças descaradas, mas o juiz julgou daquela forma. Não sei a formação do juiz, cultural, social, econômica, enfim, mas a maior parte não vem de famílias pobres. Existem juízes que vêm de famílias pobres, sim, mas a maior parte vem de família rica. Ah, então já existe essa ideia no meio. É difícil uma pessoa virar Já. juiz Pra de caramba. carreira vindo da pobreza. Sim, é bem difícil. É um concurso muito complicado, porque exige atividade jurídica durante um período, se não me falha a memória, de 3 anos. E aí você depois tem que fazer fases mais fases. Tem prova objetiva, tem prova dissertativa, tem prova oral, enfim, prova de títulos. É um concurso complicado, é difícil demais, porque exige o conhecimento em vários ramos do direito. Eu arrisco dizer em quase todos eles: direito constitucional, administrativo, civil, processo civil, penal, processo penal. O que você imaginar vai cair ali na prova do magistrado. Só que não tem um critério, a vivência social. Eu já vi juiz indeferir pedido, requerimento de gratuidade. Vamos lá. Tem um princípio constitucional que diz o seguinte: para você ter acesso à justiça, é um direito seu. É direito você ter acesso à É justiça. direito. É um direito. Certo. Outro direito, você ter o seu problema apreciado por um magistrado e julgado por ele. Correto? Só Tá. que aí muitas vezes você vai entrar com uma ação, você pede, você faz um requerimento de gratuidade, né? Justiça gratuita. Sim. Para que a pessoa não seja obrigada a pagar as custas, as despesas processuais e até mesmo no caso de eventual sucumbência, ou seja, de derrota, que venha arcar com os honorários advocatícios, né? E o juiz muitas vezes indefere com critérios que extrapolam o razoável. Então, a pessoa fala assim, poxa, eu preciso ver resolvido o meu problema. Aí eu falo assim, ó, é o seguinte, o juiz indeferiu, a gente ou recorre ou a gente paga. A pessoa não tem como pagar. Às vezes o juiz usou critério que esse critério já é obsoleto e já caiu por terra. Mas você está sendo patrocinado por advogado particular. Mas isso não é um critério legal para avaliar se a pessoa tem condições Como assim? ou não. Quem está sendo patrocinado por um advogado? Vamos lá, você me contrata para Certo. resolver um problema, ok? Sou um advogado particular, não sou da defensoria pública, ou Sim. seja, eu não atendo aquelas pessoas que não têm recurso para pagar um advogado. Mas muitas das vezes, o nosso contrato não é assim, você chega com dinheiro para me pagar. Às vezes funciona no êxito da ação. O que significa isso? Um exemplo. Você sofreu um dano no X. Eu falo assim, Renato, a gente vai entrar com uma ação contra o causador do dano e na hipótese de eventual êxito, eu vou cobrar, por exemplo, 20% do que eventualmente você vier a receber. Isso é êxito, ok? Certo. Não significa dizer que você pagou nada para mim. É um êxito. No processo trabalhista, por exemplo, muitas das vezes os reclamantes, ou seja, o trabalhador que processa a empresa, a gente faz dessa forma. Porque Tá. ele não tem o dinheiro agora. Então, se a gente venceu, lá na frente a Você gente ganha. ganha junto. Só que muitas das vezes o juiz não entende que ele precisa da gratuidade. E a gente tem que ir para o tribunal e tem que fazer prova de A, B, C. Já aconteceu de eu fazer prova juntando declaração de imposto de renda, comprovando que a declaração dele, ou ele não declarava, uma declaração de que não declarava, Sim. ou uma declaração com valores assim que são mínimos. E o magistrado não tá nem aí. Não tem um critério objetivo. Acaba passando pelo subjetivo do magistrado. Isso é complicado. E Né? aquela ideia da jurisprudência? A jurisprudência ela é formada nos tribunais, que seria a Certo. segunda instância. Tá? Certo. Então, por exemplo, na primeira instância, você tem as varas, né?
piadinhas à parte, né? Você não põe o cliente na vara, é o processo do cliente. Entendi. Você Justo. justo. Melhor assim, na verdade. É a questão que complica. Você ajuiza uma ação. Então, um juiz singular de primeira instância vai apreciar e vai julgar aquele pedido. Se você não concordou, você faz o quê? Recorre. A segunda instância, no caso. Exatamente. Agora não é mais um único magistrado. Você tem um colegiado deles, que podem ser 3 ou 5. Depende da matéria, depende do assunto, depende da circunstância. Seria uma gravidade? É por gravidade ou é por a métrica que é usada pra isso? Só a métrica deu na cabeça deles? Na verdade, são 3, mas acontece de serem 5. 5, às vezes, mas tem um critério. Eu não vou me recordar agora pontualmente o critério. E os magistrados de segunda instância, eles já passaram pela primeira instância. Eles ascenderam na sua carreira, seja por mérito, seja por tempo, né? O cara que apresenta um conhecimento distinto, ele profere boas decisões, ele tem um volume de trabalho resolvido num tempo mais curto do que os demais, Certo. ele acaba ganhando um destaque e ele é puxado para a segunda instância. Mas também tem pelo tempo, que automaticamente ele sobe, que ele não vai viver o resto da vida dele na primeira instância. Entendi. E ali você vai ter, então, Mesmo que o cara seja um péssimo magistrado, ele sobe por tempo? É isso? Sobe. A meritocracia aí foi pra cucuia. Mas tem também pelo quinto constitucional. Advogados que atuam de forma mais significativa, membros do Ministério Público, acabam sendo chamados pelo quinto constitucional para ascender à segunda instância. Conheço excelentes desembargadores de segunda instância que foram advogados. E também outros que são péssimos. Eu acredito. Tem de tudo. Tem de tudo. É um meio que tem de tudo, como qualquer outra profissão, na verdade. Né? Sim. O grande X da questão, Renato, é que, infelizmente, a gente está falando que tem entre 40 e 70 mil processos para cada magistrado julgar. Como é que você faz um serviço adequado, tendo que ler centenas e centenas de páginas? Não existe isso. Não existe Não tem. isso. Não. E aí a gente tem o sucateamento da justiça à medida em que muitos magistrados, e eu digo sem medo de errar, acabam fazendo o quê? Terceirizam a responsabilidade jurisdicional de julgar para um assessor. Acontece. Isso é um absurdo, cara. O que um ele tá absurdo. fazendo lá, então, na verdade? Exatamente, o que ele está fazendo lá. Porque a função dele é só essa. Aí você me diz, se faz justiça ou se resolve problemas? Não, se resolve problemas, é óbvio. Entendeu? É óbvio. No final das contas, eu resolvi um problema, mais um que vai para lá, agora vem o próximo. Infelizmente, acaba acontecendo. É um volume muito grande de processo. O magistrado, ele não ganha absolutamente nada pro processo, né? Não. Ele é... O vencimento do magistrado, ele é um vencimento estabelecido pelo tribunal e que não pode ser superior ao valor dos ministros, né? Então, o teto institucional seria o dos ministros do Supremo. Supremo. Certo, entendi. Mas é complicado. Porque, na verdade, num processo civil, por exemplo, você briga contra outra parte. No processo trabalhista, você briga com outra parte, mas também, às vezes, você acaba brigando com o magistrado, que não vai utilizar critérios de justiça. Vai utilizar o que ele acha que a cabeça dele falou e pronto. Exatamente. A gente vê muito isso acontecendo, na verdade, né? Pra caramba. É um absurdo. Eu acho... É broxante, é desanimador. É desanimador você pensar que o seu direito muitas vezes não vai ser observado com o devido critério, com a minúcia que ele necessita, e que muitas vezes, por ser um assunto recorrente, ainda que tenha uma peculiaridade, uma diferença dos outros assuntos, mas por ser recorrente, acaba ganhando o mesmo rumo. Entendeu? É complicado, cara. Meu Deus, cara, que doideira, mano. Que doideira. É loucura. E tem algumas coisas que são já extrapolam, eu acho, né? Tipo, bom, não sei, tem coisas que a gente tem que se limitar a não falar, ou palavras que a gente tem que se limitar a não usar, infelizmente. Isso não condiz muito com o que eu acredito de uma democracia e de uma liberdade, mas eu não tô aqui, eu não sou juiz, eu não sou magistrado e eu não tô aqui para definir esse tipo de coisa nesse momento, né? Mas você já viu algum cerceamento assim de liberdade ou de poder ou de uma injustiça muito grande simplesmente por envolver poder? Já. Vou dar um exemplo. Certa vez no passado, eu atuava em determinada área. Eu não vou citar nomes por uma questão
ética. Não, por E favor. também o objetivo não é gerar problema para as pessoas, né? E eu precisava de uma decisão liminar, uma tutela de urgência do magistrado por conta de um problema, né? Para você entender a dimensão do problema, um cliente estava no negócio dele, foi um grupo de rapazes lá e falou: você vai vender esse negócio para mim. Ele falou: não, por que, que eu vou vender? Passou do meu avô pro meu pai, do meu pai para mim. Eu não Então você quero, vai não vender. tenho interesse. Não, e se eu não vender? Não, se você não vender, você vai ter sérios problemas. Dito e feito. Ele não vendeu, apareceu fiscalização saindo de todo lugar. E começou a entupir de punições, de multas e não sei o que, não sei o que lá. E no final das contas ele ficou desesperado. Ele falou assim: eu tô com o meu negócio bloqueado, eu não consigo pagar meus funcionários, eu não consigo rodar com a empresa por causa desses problemas. E a gente foi correr para resolver esse problema no Poder Judiciário, com um pedido de tutela. Explicamos a situação e tudo. Bem claro, né? Aquela coisa bem que tá claro. totalmente infundado o que tá acontecendo, né? Exatamente. Aí, quando a gente distribui uma ação e tem urgência, a gente pratica um ato chamado despacho com o magistrado. A gente despacha com ele, mas não é esse despacho que o pessoal Não é, conhece, não é o despacho religioso, é Não, o não outro é esse. despacho. Sem o frango. Sim. O que acontece? A gente despacha, na verdade, leva ao magistrado o conhecimento do problema e fala assim: eu preciso que você decida agora. Se passar mais tempo, vai ter um dano irreversível, irreparável no cliente, ou de difícil reparação na perda Sim. Aí você leva aquele problema. E a gente foi até um magistrado X e ele falou: eu preciso de meia hora para poder ler a questão fática, entender o problema, ver os documentos. E eu já chamo, tava aí mais um colega advogado, eu chamo vocês aqui. Eu falei: tá, ok. Sentamos lá e ficamos. Aí ele chamou, ele falou assim: olha, eu vou abrir vista para outra parte, ou seja, eu vou dar oportunidade para outra parte se manifestar antes de eu decidir. A gente: mas doutor, pelo amor de Deus, isso aqui ó, tá evidente, e mostramos as provas que demonstravam o direito do nosso cliente. Contundente, preto no branco, literalmente, Preto no né? branco, não tinha como ele falar que não era. Aí ele: não, mas eu vou dar a oportunidade para outra parte primeiro. Aí nós: mas doutor, insistindo. De tanto insistir, ele fez assim: peraí. Foi lá, encostou a porta. Falou: doutores, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu tenho família. Aí a gente ficou meio ressabiado, né? Olhamos um pra cara do outro assim. A gente também tem, e daí? Aí ele falou assim: o negócio é o seguinte, esse problema eu não posso decidir sem dar vistas para outra parte, sem outra parte se manifestar, porque se eu fizer isso, minha família estará em risco. Porque essa pessoa contra quem vocês estão ajuizando essa ação é uma das pessoas mais ricas do Brasil. E a família dele é uma das pessoas que mandam. Aí, Manda no Brasil. Ou não? Vamos dizer que o poder dele está mais voltado aqui para a região sudeste. Ah, entendi. Mas, de fato, é uma das famílias mais ricas do Brasil mesmo. E a gente ficou assim: e agora? O que a gente faz? E aí, no final das contas, a gente retornou ao escritório, fomos conversar com os sócios. Não era o meu escritório esse, era um outro escritório no qual eu trabalhei antes de montar o meu. E no final das contas, um dos sócios, ele era uma pessoa muito experiente, uma pessoa muito sábia para tomar decisões, e falou assim: não, eu já sei como fazer. Localizou onde estava a pessoa que a gente estava processando, que gerou esse problema de fechar a empresa do nosso cliente. Falou assim: eu vou até lá. A gente falou: mas cara, você é doido? Não, eu vou. Vai fazer o quê lá, cara? Eu vou conversar com ele. E pedi uma reunião e o cara aceitou. E aí ele viajou para um outro estado do Brasil, sentou com o cara, trocou uma ideia e explicou. E o cara falou assim: ó, o problema é que o seu cliente atravessou no meu negócio em tal patamar aqui. Por isso que eu fiz isso. Aí ele falou assim: como a gente pode resolver isso? Aí ele falou: é só ele largar de mão disso daqui. É uma concorrência. Não é uma concorrência, né? Não é uma concorrência. Não é uma concorrência, isso Exatamente. não é isso. A gente falou assim: é só ele largar? Você vai deixar em paz a empresa dele? Vou deixar em paz a empresa dele. Ligamos pro cliente e falou assim: sai da concorrência. Aí ele falou assim:
Sério, é só isso, só. Ele saiu, a gente conseguiu regularizar. Antes do juiz decidir, já estava tudo resolvido. A gente resolveu por fora. E Como aí, se fosse um acordo entre as partes, né? Só que Foi. onde não tinha um acordo entre as partes, né? no fio do bigode, né? Então, No final das contas, esse cara se tornou cliente do escritório. faz sentido, porque o cara falou, pô, olha como esses caras trabalham, Eles meu. desenrolam, eles vêm, eles fazem acontecer. Eles querem resolver mesmo. Exatamente. Então, para quem pensa que a advocacia é só você escrever tudo bonitinho, preto no branco, não, você tem que ter articulação. Ah, eu Você imagino, tem que eu imagino. correr atrás e resolver o problema. Muitas das vezes você resolve o problema conversando com outra parte. Às vezes com o juiz. Tem juízes muito sérios, como já nos encontramos com um magistrado e explicamos a situação, ele deu na hora a liminar, a gente saiu de lá e resolveu o problema. Acontece também. Mas, nesse caso específico, o magistrado, eu não vou culpar ele sabe onde ele tá Lavou as pisando. mãos. É. Quando você encontra um cachorro maior que o seu, cara, você pode. Caramba, que doideira, né, cara? Pensar que essa briga, esse poder tão gigante tá dentro do nosso país e esse poder tão gigante comanda a justiça. Infelizmente, põe no bolso, né? Põe no bolso. O que você percebe daí? O magistrado não tem liberdade de atuação 100%. Não. Vai ter uma hora que é a vida dele. Sim. E aí? O que você faria no lugar dele? Que loucura, né, cara? Pois é. Eu já estive numa situação também, num processo que a gente ajuizou e nos envolvemos aí. Eu também não vou citar nomes desse, porque esse daí foi Por até... favor. No dia da audiência, a outra parte chegou com uma rapa de acompanhante. Tinha jornalista junto com ele, segurança e tal. E no meio da audiência, o cara gesticulava pra minha cliente assim, ó. Você vai morrer, você vai morrer. Aí a cliente falava assim, ele disse que eu vou morrer. Aí eu falei assim, finge que não tá vendo, né? Finge que não tá vendo, olha pro juiz. Aí teve uma hora que eu falei, doutor, aqui tá tendo ameaça aqui na mesa, doutora. E o juiz fingiu que não viu também. Porque ele sabia com quem ele tava lidando ali na mesa. Caramba, mano. Ameaçou. Nesse dia, eu e meu sócio decidimos mudar o caminho. Saímos pela porta dos fundos. Saímos como bem discretamente, porque ficamos pensando que poderia haver uma retaliação física mesmo. E fugimos pela parte dos fundos. E pegamos o carro e saímos o quanto antes de lá, cara. Que doideira, cara. Acontece. Mano. Tá, mas. Não, nem vou fazer essa pergunta, que é uma pergunta bem estúpida, né? Vou fazer, na verdade, uma exclamação. Pra que justiça? Porque não é uma pergunta, não, tá? Porque não faz sentido, cara. Porque se você não tá ali pra realmente poder julgar o que é o fato, o que ocorreu, o que você tem, as provas, e tudo mais, pra que você tá lá? Então, Porque precisa? Que o Estado exigiu? no final das contas, a organização estatal, nesse modelo tripartite de poder que nós temos, executivo, legislativo e judiciário, ainda é melhor do que nada. Porque se a gente deixasse sem nada, ia ser o caos generalizado. Seria a lei do mais forte, Não, né? concordo. Nada não dá. Nada não dá. Não tem como. Mas esse também é falho. Muito falho. Por um lado, se você incha o Estado de poder, você tem um problema. Se você tira muito poder do Estado, você tem um problema. Mas qual é o ponto? Não sei. Qual o Qual é o equilíbrio? equilíbrio? Então, a questão é qual a força que o Estado tem de verdade? Porque o Estado por si só ele não é nada. Quem é o Estado? Então, exatamente. Quem é o Leviatã? Porque o Estado por si só ele não é nada. Então, o Estado existe pra gente falar que existe o poder estatal, mas o Estado sem os contribuintes, sem a população, sem quem ser controlado e comandado, não existe. O Estado é uma ideia que foi implementada e que funciona bem. Quando a gente fala em Estado, você não consegue imaginar alguém, uma pessoa, mas tem poder. Sim. Você tem sabe que poder. ele é grande, que ele controla. E aí o Estado ele é representado na pessoa das autoridades. Quando você fala de um magistrado, você está vendo a figura do Estado. Por isso que você
Por isso que eles agem daquela forma. Às vezes são incisivos, eles agem. Parece que eles extrapolam o limite do bom relacionamento, que eles estão ali gritando, bate na mesa, fala, fica quieto, não sei o quê. Mas é porque ele está representando o Estado. Ele precisa ser incisivo para mostrar que ele tem poder de dar o direcionamento para o que vai acontecer com você. Que teoricamente ele é o maior poder existente aqui dentro. Exatamente. Então, a postura do. Vamos lá. Quem respeitaria um juiz se ele falasse assim, tudo cheio de dedos, Então, comidinho? teoricamente todo mundo, porque... Teoricamente todo mundo. Porque ele se portando assim ou não, é ele que tem o poder. Exato. Mas, né, eu entendo o que você tá falando. Os caras olham e falam, isso daí é mole, vamos Exatamente. deitar. Vou montar. É. E tem todo tipo de técnica, né? Os magistrados, eles têm vou usar essa palavra, um treinamento para pegar mentira. Eles sabem fazer as perguntas certas, eles repetem a pergunta de formas diferentes para pegar mentira. É muito comum. Eles são preparados para isso. Sim. Só que, ao mesmo tempo, é uma rotina extremamente estressante, se você parar para pensar. Porque além de ter que julgar, imagina, você vai decidir sobre alguém. Claro, tem gente que não tem consciência e não tá nem aí. Mas, além de julgar, ele não pode se relacionar, socialmente falando, igual todo mundo. Sim. Quantos magistrados você vê sim. num boteco ali da esquina? Não. Eles vão Não fazer conheço. festas e tal, mas é sempre em lugares específicos. Em grupos praticamente entre eles do meio. Exatamente. Eles não têm essa liberdade, né? É complicado. E os magistrados, eles não podem ter empresa privada. Tipo, uma empresa... Tipo, eu sou um magistrado aqui, eu sou um juiz de alguma vara que seja, de alguma instância, e eu tenho uma empresa de advocacia. Não, ele não pode. Tanto que se você passa para a magistratura, você tem que suspender sua ordem. O Moro, ele voltou a advogar, lembra? Sim. Ou seja, a ordem dele estava suspensa. Ele passou na OAB, ele foi advogado, depois ele passou por um concurso de magistratura, se tornou juiz e tal. E aí, quando ele entrou para a política, vamos dizer assim, né? Ele largou a magistratura e foi. E aí, depois que ele saiu, ele foi primeiro para um escritório de advocacia, Sim. que cuida. Tem até um processo nosso que estava no escritório que ele trabalha. Não vou citar nome porque ninguém me pagou para citar nome. Tá certo, tá certo. Só cito do meu, TRRF, Sociedade de Advogados. Um abraço aí, doutor Tiago, doutor Davi. Se você pode citar à vontade. Posso Depois citar. ainda vamos deixar as credenciais, né? Pra com caso certeza. alguém veja isso daí, ó. Dá pra ver que inteligente o cara é. Dá pra ver que ele entende do que ele fala. E propriedade eu acho que é tudo nesse meio, né? Ah, com certeza. É um meio que exige estudo cotidiano, né? Leis saem todo dia. Decretos. Você tem que estar acompanhando, você tem que conhecer, tem que saber o que você está fazendo. Cara, e essa nossa Constituição com essa 1 milhão de emendas é uma doideira, né, cara? É Porque muito você lindo. vai ali, não, eu li ali, o artigo é tal. Chega lá, não. Ontem, meia-noite, foi aprovada alguma coisa que quebra isso. Não é mais assim, ó. É um pouco mais difícil de passar uma emenda à Constituição, tá? É mais difícil. O procedimento legislativo é complicado para emendar a Constituição. E você não pode mexer nas cláusulas chamadas cláusulas pétreas, Né? Sim. né? Que são os sim. direitos fundamentais e tal. O que acontece? A gente tem esses direitos. Mas fazer valer é uma outra coisa. Certo. Constantemente os direitos são violados. Sim, Né? E sim. nem todo mundo tem esclarecimento ou tem acesso a alguém que possa ajudar a fazer valer Não, o mas direito. nesse caso que você tá falando até, pô, a pessoa não tem acesso, ou ela. Até a pessoa que sabe. Ela sabe. Aí você tá contando um caso que um juiz, determinado juiz, julga por medo, que determinado juiz julga porque ele quer, que determinado juiz julga por motivos que a gente não sabe quais são, mas julga estranho. Então, não importa se a pessoa tem conhecimento ou não, na verdade. Na verdade, eu acho que o que importa é na mão de quem vai cair, né? Verdade. O jogo do poder é complicado. Eu tive um problema sério com uma magistrada do interior de São Paulo aqui. Eu e meu sócio fomos uma audiência, era um processo simples, cara. O cliente nosso comprou um carro, Ah, pagou o carro à vista. E ele falou, e agora para transferir pro meu nome?
o dono da loja falou, basta você ligar aqui, tá aqui o telefone, esse aqui é o proprietário, e ele vai transferir, ele vai te passar o DUT assinado. Beleza. Ele ligou, o cara falou, não vou passar nada. Mas por que você não vai passar? Porque eu não recebi o dinheiro. Ele falou, não, mas eu comprei da loja, eu paguei à vista. O problema é seu com a loja. Não, mas eu não recebi, eu não vou passar. Ele falou, não é justo comigo, porque eu paguei. Aí lá vai a gente ajuizar uma ação. Mas doideira também o que ele fez, né? Eu jamais faria um negócio desse, cara. Pois é. Mas as pessoas fazem negócio que Confiando no fio do bigode, mas isso não funciona mais. mas tem cada tipo de negócio que você... Até Deus duvida aqui no Brasil. Eu Né? acredito. E aí, beleza, processamos a loja e o rapaz. A loja com a finalidade de receber uma indenização por danos materiais, cunho subjetivo, pelo transtorno que estava causando a ele. E danos, uma ação de obrigação de fazer para o proprietário entregar o DUT agora para o novo proprietário. Certo. Né? Em que pese o fato de no Brasil a transferência da propriedade não se dá só com um registro do documento do carro, quando se trata de veículo automotor, de qualquer tipo, é a tradição. Você me deu dinheiro, deu o carro já é meu. Sim. A regularização perante os órgãos públicos são outros 500. A tradição, que é a entrega do dinheiro e da coisa, resolveu o negócio, está aperfeiçoado. Diferente de imóvel, que se faz com registro público. Enquanto não registrou, não transferiu a propriedade. Imóvel. Certo. Beleza. Entramos com a ação. Na primeira audiência, sentamos lá, o cara da loja não foi encontrado, ele fechou a loja, sumiu, deu um pelé em muita gente, cara. Caramba. E aí o cara falou assim, tem acordo? A juíza perguntou. A gente falou, não tem, excelência. Meu cliente pagou o carro, né? Aí, o cara tava lá chorando. Só que eu notei uma certa amizade entre a advogada e a magistrada, mas eu não tinha como provar. Beleza, eu até cheguei a pesquisar e tudo, mas beleza. Aí fomos lá, tal. A magistrada queria forçar o acordo. Falou assim, não, vamos fazer o seguinte. Pra ficar bom pra todo mundo. Meio a meio. Meio a meio. O seu cliente... Não, ela falou assim, ele paga 50% do carro pro demandado. Calma aí, ele já pagou. Então ele vai pagar 75%. Percebeu? É isso. Pra ter 25%. Exato. Não. Aí eu falei, negativo, não tem. Aí a juíza virou e falou assim, o negócio é o seguinte. Se você não aceitar esse acordo da forma como eu estou propondo, eu vou removê-lo do polo passivo e a ação só continua em relação à empresa. Aí eu falei, mas excelência, não tem como removê-lo do polo passivo, haja vista que tem uma obrigação de fazer. Quem tem que cumprir a obrigação de fazer é ele, e não a empresa, porque o DUT está com ele. Ela, não, vai ser assim ou nada. Porque a última palavra é minha. Aí o meu sangue subiu e falou assim, a última palavra não é sua, doutora. A última palavra é da Constituição, é lei. Ela falou assim, eu que decido aqui. Eu falei assim, mas o tribunal revoga a sua decisão, se for o caso. Ela muda a sua decisão, ele reforma a sua decisão. Se for o caso, anula. Que doideira, Aí cara. ela falou, aí ela começou a ficar nervosa e falou assim, para tentar justificar a postura desequilibrada dela, ela virou e para mim falou assim, então o negócio é o seguinte, você está me desacatando. Eu falei assim, o que eu fiz para te desacatar? Aí ela falou assim, você está me desacatando. Me contrariou. Tal. E começou a gritar, e eu levantei ela, senta. Eu falei, eu não vou sentar. A lei me garante que eu posso fazer uma audiência em pé ou sentado. Não sei o que, não sei o que lá. Começou a gritar e tal. Aí ela começou a gritar, perdeu o controle mesmo. E falou que iria chamar a polícia. Eu falei, vamos então nós todos para a delegacia. Então, eu respondo por desacato e Vossa Excelência responde aí por um abuso de autoridade aí. E a gente resolve o problema lá. E aí foi mó bafafá, veio a polícia. Ficou tentando conversar com a gente. Primeiro que eu falei assim, cadê a prerrogativa? Você não vai me levar daqui sem a prerrogativa da ordem. Então eu não saio daqui, daqui ninguém me tira. E foi maior escândalo, foi feio pra caramba, baixaria. Aí saímos de lá. Ela fez o que ela disse que faria. Tirou do polo passivo o cara. Eu recorri pro tribunal. Quando eu recorri pro tribunal, junto com o meu sócio, nós fizemos questão de colocar uma jurisprudência, que é uma decisão colegiada, né, do tribunal, de cada turma. Então nós colocamos de todas as turmas, todas as turmas do Tribunal de Justiça que tratam do assunto, nós colocamos uma de cada. E caiu com um desembargador, que inclusive uma das jurisprudências que foi juntada era dele. Era dele. Aí ele olhou assim e falou assim, doutor, falou pro meu sócio, né? Doutor, eu não posso ir contra o que eu já decidi, né? Tá certo, eu vou ver. Por que ela tá agindo assim? Aí a gente falou, não sei.
Aí, beleza, voltou a decisão, anulou a decisão dela, claro, voltou o cara pro polo passivo. Mas esse processo foram, acho, se não me falha a memória, 8 recursos contra decisões ilegais desmedidas dela. Meu Deus, e era a Pra mesma. você ter uma ideia, eu tenho honorários lá que tá preso e ela não libera pra gente de jeito nenhum. A gente tá falando de mais do que 10 anos já. Tá lá. Eu já desisti de receber esses honorários. Cara, mas que absurdo isso, por puro ego. Puro ego. E ela criou tantos problemas. Meu Deus. Pra você ter uma ideia, que chegou num ponto que o problema ainda existe, que envolve esse carro, porque no final das contas o cara quis falar que tinha umas multas e tal. Tem outros processos rolando por causa desse. Então, o problema, ela não resolveu, ela criou outros problemas por ego. Depois eu fui descobrir algumas coisas, particularidades, filha também de carreira de desembargadores e tal. Então o ego era maior do que ela, Entendi. infelizmente. Nossa senhora. A gente vê muito isso hoje, na verdade. E hoje a mídia social, ela nos coloca na cara. Quando você pode ter acesso a isso. Eles nos colocam na cara. Então, é meio... Tá muito visível ali que muitas vezes uma decisão não é tomada baseada em lei. Não, Muitas vezes uma decisão é tomada baseada em outros artifícios aí que infelizmente. a gente nunca vai ficar sabendo. Você já ouviu falar Né? da síndrome do pequeno poder? Não? O que que é isso? Os estudiosos entendem, se não me falha a memória, Foucault falou disso. Ah, Tem outros que falam também, mas ele falou sobre isso. É que se você der poder para uma pessoa, por menor que seja, ele vai querer usar. Então, é uma coisa nova, né? É um acesso que ele tem a mais na vida dele que ele não tinha, né? quer ver uma coisa? Você vai entrar no banco. Se o segurança puder apertar o botão que bloqueia a porta, porque existe um botão que bloqueia a porta, é Sim, óbvio. existe. Eu já trabalhei em banco também, eu sei que existe. Ele vai usar, se ele Sim. puder. Eu, quando eu era garoto, na época de colégio, a gente foi no banco, tinha um amigo meu, um amigo negro, e ele Bloqueou o cara. bloqueou. Poxa, a gente tava de uniforme escolar, 2 garotos, e eu passei de boa. Aí ele falou, não tenho nada. Aí ele foi lá, pôs a mochila no armário e veio, bloqueou de novo. Ele levantou a camiseta, deu a volta, bloqueou de novo. Ele tirou, o cara tira o tênis. Ele tirou o tênis e rodou o tênis pra dentro. Ele começou a chorar, cara. Ele começou a chorar, 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 chorar. E esse cara, ele é um cara, hoje, ele é um cara super consciente e ele é, vamos dizer assim, que ele é bem atuante quando se trata da raça, né? Ele é essa coisa de defender os direitos dos negros e tal. Então ele é um cara muito atuante nisso, porque eu presenciei e ele viveu não só essa, mas outras. Isso eu tô falando do banco. Se tiver um cara que te bloqueia numa portaria, ele bloqueia. Tudo vai depender. Tem muito a ver com o caráter também, né? Cara, Enfim. então, alguém que faz juízo de valor pela cor da... Eu não vou falar, não vou citar aparência, porque aparência envolve muitas coisas. É. Então não vou citar aparência. Vou citar mais por etnia mesmo. Uma pessoa que faz juízo de valor por etnia. É muita ignorância. Cara. Não, não, É não, sério. cara, não sei a palavra a usar, porque eu entendo, não é nem a questão de racismo. A questão é o que desencadeou esse racismo nela. Por quê? É. Porque eu não consegui entender. Ah, eu olhei. Não, ele é preto, o cara é branco. Eles estão com o uniforme da mesma escola, com a mesma mochila. Só que ele não vai passar. Não. Loucura, não. né? Calma aí, cara. É insano. É insano Calma pensar aí. num país como o nosso, país completamente miscigenado, cara, não dá nem pra falar assim, dividir por raça não dá. Nós somos, o Não, brasileiro não. ele tem, sabe? E a gente ainda vê isso. Infelizmente, Sim. acontece mesmo. Sim, Acontece sim. mesmo. Infelizmente, né? É. Mas se a gente for pegar lá nos... E pegando um gancho e falar dessa parte aí, se a gente for pegar lá nos primórdios lá da etnia e tudo, ninguém era branco, né? Eu creio que não. Porque se você for ver onde é decretado na Bíblia, seja ela, nesse caso aí, a Torá, né? Judaica, ou pro protestante, pro cristão, pro o Velho Testamento, né? O Antigo Testamento.
A raça humana foi iniciada ali no Oriente Médio mesmo. Sim, se você pegar as referências bíblicas, o Rio Tigre, Eufrates, fica ali no nordeste da África, no chifre da África ali em cima. Então, Possivelmente todos de origem de origem preta. preta, exatamente. E como será? Em que momento que será que aconteceu? Então, é porque a gente fala da criação só ali. Aham. Como que a pessoa ficou branca? Né? Aí é uma coisa para se pra refletir. Sei lá, né? Uma coisa muito louca isso, mas se você parar para pensar, seja qual for a sua linha de pensamento, se é criacionismo, evolucionismo, não importa, o nosso genótipos, fenótipos são riquíssimos, né? E dá condições. Hoje você vê um casal que não tem olhos azuis, o filho nasce porque tem alguém na família, tem aquela Lá tendência. atrás, mas nesse caso aí Acontece. só tinha gente de cor mais escura. É. Tipo, como que chegou nesse... Mas será que era? Eu não Então, sei. Isso é o que a gente tem, né? É o que a Isso que a gente gente tem de base de estudo, mas é só o que a gente tem de base de estudo. É verdade. Eu acho muito legal pensar nessas coisas, né? Eu tava vendo um tempo atrás um professor chamado Adalto Lourenço, que até faleceu agora em abril, se não me falha a memória desse ano, e ele defendia o criacionismo científico, né? Não tô falando do criacionismo bíblico, tá? Criacionismo científico. E ele partia do seguinte pressuposto, ele falou assim, vamos lá, o Big Bang e a evolução não são teorias, são hipóteses. Porque teoria é aquilo que você pode testar. E não dá pra se testar o Big Bang, né? Não dá. E o que acontece? Nem a evolução. Porque se parou de evoluir, como eu vou testar? E se 500 anos para trás, que foi mais ou menos o tempo observável, ninguém evoluiu de... Fica estranho. Quanto tempo que demorou pra evoluir? Fica Tá. estranho. E ele fala, são hipóteses, porque não dá para ser testado. Então não dá pra chamar de teoria da evolução e teoria do Big Bang, então. Não. Porque se não pode ser testado, não é uma teoria. Exato. E Eu não sabia disso. Esse cara é genial. E ele explica o quê? Ele fala, quer ver uma coisa? Big Bang parte do princípio que houve uma explosão e o universo começa a entrar em expansão. Sim. E, de repente, tudo se organiza de uma forma absurda. A Terra vai parar na distância correta Do Sol. do Sol, de um Sol amarelo, cuja radiação ela não mata. Se fosse outro tipo de Sol, nos mataria. Um pouco para trás, congelaria. Um pouco para frente, queimaríamos. Tá no Temos lugar atmosfera, perfeito. temos placas tectônicas, Água. água, oxigênio, carbono, tudo propicia as condições perfeitas para a vida. Aí você me diz que uma explosão causou a organização. Isso fere a segunda lei da física, da termodinâmica, que é a lei da entropia. O que essa lei diz? Se você comprar um sapato hoje, esse sapato aí que você está usando, tênis, sei lá, daqui 10 anos ele vai estar como se você usar todo dia? Destruído. Destruído. Não, mas segundo o Big Bang ele vai estar em perfeitas condições. Ou melhor. Vai melhorar, na Vai ter verdade. Ele vai evoluído. ficar mais bonito. Percebe? Seria mais ou menos dizer que você entra na sua casa, tá tudo jogado no chão, a louça tá suja, a cama tá desarrumada, tá uma bagunça só. Tá tão caos na sua casa. Um caos. Um Ok? caos. Um caos. Sim. Você joga uma dinamite, uma granada dentro e quando explodir, tá tudo arrumado. Quando vai voltar, vai estar tudo na gaveta. Passado. Vai contra a segunda lei da termodinâmica, que é a da entropia. Vai contra. Então, só nisso daí, na verdade, ele desacreditou toda a teoria do Big Bang e da evolução. Exato. Aí você vai verificar o quê? O criacionismo científico diz assim, que é impossível algo ser gerado a partir do nada. As coisas para serem geradas, elas têm que ter força, energia e matéria. Sim. Tá. Então, o Big Bang, ainda que a gente considerasse a hipótese do Big Bang, quem acendeu o fósforo? Quem explodiu ele? Mas Não é porque eu maluco? disse que um sol, ele se expande até um ponto que ele começa a regredir nele mesmo, né? E há aquela explosão por condensação da energia, né? Por aumentar a densidade de energia. Tá, e da por ele onde estar veio muito os pequeno, elementos? Né? Não tenho ideia. Percebe? Então é muito falha a teoria. Aí esse cara cita, que se não me falha a memória, o Adalto Lourenço, que na página 74 lá da versão mandarim, que ele cita num dos vídeos dele,
74 do livro, perdão, é O Universo numa Casca de Nós, de Stephen Hawking. Ele cita que quando esse astrofísico escreveu, ele falou que existiam, que somente seria sustentável a hipótese, considerando leis físicas desconhecidas. Nossa, então é tipo muito longe isso daí. muito É a longe. mesma coisa da gente querer discutir a existência de Deus. Exatamente. Acaba caindo na mesma coisa, porque Exatamente. ninguém viu. Mas eu acredito, ele acredita, ele não, ele... E aí você divaga sobre isso. É muito louco, porque quando você fala de Deus, tem uma definição que diz assim que Deus é espírito pessoal, perfeitamente bom, e em seu santo amor a tudo cria, sustenta e governa todas as coisas. Aonde está escrito isso? Dr. Langston, Dr. Langston. É uma definição dele, porque ele está definindo isso para o estudo da teologia. Teologia, estudo de Deus, Sim, ou sobre sim. Deus. Só que você não consegue observar Deus como um objeto de pesquisa. Não. Você não tem como aprendê-lo e estudá-lo. Logo, Sim. a gente vai estudar o que sobre Deus? Aquilo que ele revelou sobre ele. E o que ele revelou sobre ele? Aí você tem dois tipos de revelação: a revelação geral e a especial. A revelação geral seria a natureza. É uma revelação de que há um Criador, porque as coisas são tão perfeitamente organizadas Sim. que é impossível você dizer que é o acaso. Você não consegue chegar na conclusão de que o acaso, uma Foi sem explosão, querer que isso é aconteceu. sem querer. Qual que é a probabilidade de você jogar uma bomba num lugar, explodir e tudo se organizar? Você percebe? Os exemplos que a gente tem no próprio planeta e não aconteceu isso, né? Exatamente. Aí, o Dr. Langston, trazendo essas definições, ele fala assim, definição geral, manifestação geral ou revelação geral de Deus. Salmo 19. Salmo 19 diz que os céus proclamam a sua glória. Aí você vai ter uma série de coisas. Quando você olha para a natureza, de fato, você fala, caramba, isso é um acaso? Ah, não, não. É muito louco isso. Acaso não existe, na minha opinião, claro. E aí a revelação especial seria o próprio Cristo encarnado, que seria a revelação, o modo que ele se fez revelar para a humanidade. Então, calma aí. Só pra concluir agora, juntar um tema com o outro aqui agora e criar loucura, uma né? colisão. Só pra a conclusão que eu cheguei disso daí, que é breve. Então quer dizer que, no caso das teorias, hipóteses de Big Bang e evolução, não se há provas. Não. No caso de Deus, sim. Sim. Então, calma aí. O que é ciência e o que é espiritual aí? Que agora eu fiquei confuso. A ciência nunca foi contra a religião e vice-versa. Nunca foi. A ciência, ela parte de princípios da observação. Sim. Nós não criamos as leis da natureza, Renato. Não. Nós descobrimos através da observação. Elas já existiam. Exato. Newton estava um dia lá e viu uma maçã caindo. Como diz a lenda aí, eu não sei se foi realmente isso, mas ele viu uma maçã caindo ou caiu nele, não sei. E ele fala, o que puxou essa maçã para baixo? Por que ela não subiu? Exatamente. Aí ele chega e estuda a lei da gravidade. Ele desenvolve um estudo sobre isso, mas não foi ele que criou a lei. Sim, Ele deu um ela nome. já existia, lógico. deu um nome. Assim como a teoria da relatividade, por aí E vai. por aí vai. Então a gente descobre as leis naturais que governam ou que regem o universo. Tudo matemática? Tudo matemática, tá tudo lá. Tá tudo lá. Você vê que os povos antigos já tinham conhecimentos profundos de matemática e física. Os egípcios lá, como que eles fizeram aquelas pirâmides, cara? Ah, não. Ali é muito caras- sem explicação aquilo. Você entende? Então, Há quem acredite que foi os extraterrestres que construíram. exatamente. Porque é uma loucura aquilo. Mas aí cara. você A gente vai- não conhece isso. Você vai lá pro Sérgio Sacani, que é um ateu, Sim. e ele fala assim, eu não acredito em extraterrestres. Ele já falou várias vezes. Por quê? Porque a probabilidade de você ter uma vida inteligente como a gente tem na Terra é muito ínfima. É ínfimo você ter a localização perfeita, um lugar que tenha atmosfera, placas tectônicas, oxigênio, hidrogênio, H2O. E aí ele fala assim, você pode até ter vidas bacterianas em outros lugares, mas inteligente, ele fala, eu acho muito complicado. Então, realmente, se a gente, eu acho que tomar a nossa ideia de vida,
que é o que a gente conhece da vida humana, porque é a vida que a gente conhece, é o nosso corpo. Fora do nosso corpo a gente não conhece nada. Exato. E tudo que habita aqui no nosso planeta tem o mesmo, pelo menos as mesmas necessidades. Alguns vivem no mar, que não usam outro tipo de forma de absorver oxigênio, mas eles também precisam disso. Também precisa. Ou seja, tudo que se vive aqui absorve das características que existem no planeta. Por isso, esse é o lugar propício para nossa vida. Será? Porque eu acho que quando a gente fala sobre essa parte de... É meio complexo isso daí, porque a gente vai entrar em um monte de subjetividade. Mas não importa, como a gente está divagando, vamos divagar um pouquinho disso daí. Bora. A ideia é, se isso é uma verdade, não temos vida, muito provavelmente, apesar de termos milhões e milhões e milhões de galáxias, eu acho que bilhões, se eu não me engano, em alguma pode haver isso daí, talvez a gente não tenha contato nunca com esse tipo de civilização. Talvez não. Porém, não seria possível um outro corpo, um outro tipo de corpo, um outro tipo Ao invés de de base organismo, um de outro carbono, tipo... a base de silício, por exemplo. O que impede? É uma possibilidade. Isso é o que a gente conhece. Então é por isso que eu não nego. Não, Entendeu? Eu pra não mim, nego. aí, se você pensar também, a Bíblia fala de seres que são absolutamente incompreensíveis pra gente. O que é extraterrestre? O que tá fora da Terra. Se Sim. esses seres não estão aqui, podem ser chamados de chamados extraterrestres. É verdade. Então, É verdade. talvez seja uma questão de análise. Por exemplo, vamos lá, a gente estava falando de gravidade, me ocorreu isso. Sim. Buraco negro. Existem vários tipos de buraco negro e é uma das coisas de que a gente menos tem informação. A gente sabe muito pouco sobre isso. Então você vai lá e vê o buraco negro, a gente sabe que ele puxa as coisas e a gravidade dele é mas tão densa, tão absurda, que um cientista estava tentando explicar que se você cai dentro, se caísse, sobrevivesse, é óbvio, né? Você caísse por 10 anos e olhasse para trás, você ia ver você por 10 anos. Ou então você ia ver você esticado por 10 anos. Porque ele puxa, ele não deixa nem escapar a própria luz. Aí conjecturando com base nessa gravidade absurda. Se a gravidade, ela tende a distorcer espaço-tempo, né? Ou a gravidade extrema. Sim, sim. Foi feito um experimento. Aí num outro país pegaram 2 relógios dos tipos que menos atrasam. Ele atrasa 0,00 alguma coisa por ano. Sim. E fizeram um experimento. Foram no ponto mais alto de um determinado lugar, que era como se fosse a montanha. Colocaram um relógio lá e ao mesmo tempo desceram para o litoral e colocaram o mais próximo possível do mar. Depois de X tempo, eles recolheram os relógios e trouxeram. E o que estava mais próximo do núcleo da Terra, que é onde Sim. a gravidade é mais forte, Sim. o tempo tinha passado mais devagar. Então ele estava atrasado em relação ao outro. O que estava mais longe do centro gravitacional, do núcleo da Terra, o tempo havia avançado mais. Ou seja, se a gravidade distorce o espaço-tempo e a gravidade maior que nós conhecemos, pelo menos a informação científica que temos hoje, é aquela que está no buraco negro, será que a eternidade está dentro do buraco negro? Porque se para pensar, o tempo tende a zero. Exatamente. O tempo Tá não louco passa. isso daí, né, cara? Loucura, cara. Loucura. Isso aí Loucura. é para deixar a pessoa assim muito pilhada para entender. Pô, porque... Difícil. Calma aí. Então, se... Não, realmente, dentro do buraco negro, o tempo é zero. Ele não passa. Sacou? Não há tempo. Tem até um filme que eu gosto pra caramba, Interestelar. Já sabia até. Matthew McConaughey. Não, espetacular aquele Espetacular. filme. Espetacular. Eu já assisti, sei lá, umas 10 vezes. Esse filme é incrível. Se não me falha a memória, o diretor é o Christopher Nolan. O Christopher Ele Nolan. adora mexer com tempo, né? Tempo e espaço. Tem o Tenet dele também, tem a Origem com Leonardo DiCaprio. Com Sim, é um baita filme também. E de fato, esse filme aí, ele tenta retratar algumas hipóteses, não são teorias, São né? hipóteses. Das sim. cordas Sim, lá sim, tal. sim. E quem nunca leu pode se sentir vendido assistindo um filme desse. Mas se você ler alguma coisa sobre o assunto, você vai ficar encantado. Porque é fantástico. Qualquer coisinha. Você vê que era ele mesmo, não era no futuro. Era ele mesmo num lugar onde não havia tempo. Ou seja, se não há tempo, ele está em todos os lugares. Muito legal. Ao mesmo
tempo, porque não. Cara, que doideira isso daí. É fantástico. A Agora, ideia, é né? verdade. Calma aí, se não há tempo, ele teoricamente é atemporal. Se ele é atemporal, ele é eterno. Se ele é eterno, ele pode estar habitando tudo ao mesmo tempo? Você Porque. tá falando de Deus. Então. Cara, pensa no seguinte. Nós somos seres finitos. Sim. Um homem vive em média 70, 80, 90 anos hoje. Se você pegar a linha do tempo, imaginar a linha do tempo aqui. Aqui desde que você nasceu e aqui quando será o seu fim. Certo. Você só anda pro fim. Sim. Você não tem poder de voltar. Certo. Agora pensa que o criador de todas as coisas, ele pega o tempo, ele observa de qualquer ângulo. E se, nesse exato momento, todas as coisas estão acontecendo? Do passado, do futuro. Ou já ocorreram. Ou já Porque ocorreram, se não porque há ele tempo. pode manipular o tempo do jeito Sim. dele. Então, a gente até já conjecturou a hipótese. Então, quando uma pessoa morre, considerando na crença de que há vida após a morte, quando a gente morre, a Bíblia fala que após a morte virá o juízo. Então, significa dizer que eu morri, eu já estou diante do juízo. Mas você vai morrer daqui 10 anos. Quando você acordar, você está diante do juízo. É muito louco pensar nisso, porque o contexto de Deus aliás, esse é um dos atributos incomunicáveis. Ele não comunica com o homem, tá? Eternidade. Ele é infinito, ele não comunica isso. Ele é onisciente, onipresente, onipotente, de acordo com o Salmo 139, quando Sim. Davi fala assim: tu me sondas e me conheces, tu sabes quando eu assento e quando eu me levanto. Você esquadrilhas o meu andar, sabe quando eu deito. Ainda a palavra nem chegou à boca e tu já conheces. Ele está falando aí dos atributos incomunicáveis de Deus. Sim. Naquela época, Sim. ele entende que o Deus a quem ele serve, a gente está falando do Velho Testamento, Sim. Do Antigo Testamento, né? Atual para o judeu ainda. Atual para o Torá. judeu. Para nós é o Antigo Testamento, para eles é o Tanakh. Tanakh. Torá são os 5 primeiros livros. São os 5 Gênesis, primeiros Êxodo, livros. Levíticos, Números e Deuteronômios. Exatamente. A Tanakh, né, que compreende esses livros, mas os proféticos, os poéticos, né? Taná, né? E aí, Davi fala isso. Então você vê que quando a gente vai falar de teologia, a gente não tem como aprender o objeto. O que a gente sabe é só aquilo que ele se permitiu revelar para nós. Por quê? Não sei. Talvez as pessoas hoje estejam tão fechadas que elas não estão mais descobrindo nada, né? Não tô mais E ele descobrindo. tá aí para mostrar. Só Cara, que podemos dizer que o ser humano evoluiu tecnologicamente, evoluiu em vários sentidos. Mas no sentido religioso ele não saiu do lugar. Cara, é muito louco você pensar que às vezes você olha ouve um canto de um pássaro e Deus tá ali, tá no canto do pássaro. As pessoas elas se fecham, ô Renato, porque você deixa de buscar novas coisas quando você acha que você já está num conforto na autossuficiência. Você já é Sim. suficiente. Sim. As pessoas não buscam. Não, isso aqui é o suficiente pra mim. É uma zona de conforto. Né? Isso é péssimo. Isso é É a péssimo. preguiça, né? É a preguiça. A gente. Poxa. A gente ouvia falar de gênios em várias partes da história da humanidade. Mas de um tempo pra cá parece que subiram, né? Acabou. Acabou. Não, é real. Não tem. Isso daí é uma reflexão meio constante, na verdade, em conversas com clientes, com pessoas daqui. Porque acabou, cara. Existe o que descobriram. O resto é tudo cópia e modificação. Ninguém chega agora e... Gente, aprendi a manipular a gravidade. Não. Ou pelo menos a gente não sabe, né? Se alguém conseguiu, não é sabido pelo povo, pelo público. Mas não existe aquela... Um cara acabou de desenvolver uma fórmula matemática que explica o porquê que a folha cai da árvore. Beleza, é só uma idiotice que olhei para a árvore ali agora e pensei. Mas não importa, qualquer coisa que seja realmente importante, que vai acrescentar a mais. Antigamente, os príncipes, os reis, eles passavam a vida estudando muitas coisas. E aquelas coisas, por exemplo, vou usar a rainha que faleceu da Inglaterra, né? A rainha Elizabeth. Sim. Ela mexia com mecânica. Ela sabia mecânica de
de carro, se quebrasse, ela arrumava. Desenvolvia, né? Desenvolvia. Ela sabia vários conhecimentos, ela detinha vários conhecimentos, além dos conhecimentos próprios ao exercício da monarquia, né? Da parte monárquica e também religiosa, porque não sei se você sabe, ela é a líder de Estado, mas ela também é a líder da igreja anglicana, né? Anglicana. Então ela tinha muitos conhecimentos. A gente é capaz de absorver tudo. A gente consegue absorver o máximo sim. possível. Só que as pessoas hoje. Inclusive, eu vi até uma reportagem que é a primeira vez na história que os filhos, né, que essa geração da molecada aí, não superaram os pais em questão de inteligência, de QI. Meu Deus. Não, mas será que é a facilidade da informação ou será que eu não acredito que seja isso, porque eu adoro a facilidade de informação. Então não faz sentido nenhum essa pergunta pra mim, mas não custa fazer. A facilidade de informação ou a distração? Porque hoje a gente tem muita coisa fútil pra se distrair. Tá, mas até a informação é fútil. Sim, então a informação é boa, a questão é o que você tá indo procurar. E isso pode ser alguma coisa fútil. Vamos lá. Hoje a gente tem na mão a internet, que possibilita você pesquisar qualquer tipo de conteúdo. Sim. Você pode pesquisar desde a gravidade até os atributos de Deus, como a gente estava falando. Você pode pesquisar o que você quiser. É um conhecimento vasto, mas a molecada, por mais amplo que seja, é raso como uma poça. Eles não conseguem se aprofundar em camadas em nenhum tipo de conhecimento hoje. Porque, repara, a gente via filme de 2, 3 horas e tal, e sai refletindo sobre ele. Sim. Hoje eles veem vídeos de 15 segundos e passa por outro 15 segundos. A quantidade de informação que uma criança recebe hoje num único dia é superior ao que uma pessoa na Idade Média recebia a vida toda. Uma hora você buga. Isso é lógico. Tem criança preocupada Lógico. com a morte dos golfinhos, dos pandas de outro país, falando, eu tô triste, a criança surtando por causa de problemas que não fazem parte da realidade dela. Por quê? Porque ela é chovalhada de informação. E que ela não pode fazer nada a respeito. fazer nada. E se você não pode fazer nada a respeito, não adianta você se preocupar com aquilo. Pelo menos eu tenho essa... Isso é uma métrica de vida, na verdade. Se eu não posso resolver, eu não me preocupo. Eu só vou me preocupar com o que eu posso resolver, cara. Exato. Porque não adianta. Ô, Renato, até o tédio, aquele momento de que você não tem o que fazer, ele é importante para o seu desenvolvimento. Tudo é importante. Só que a molecada quer tela. Não sabe mais o que é pisar numa grama, na terra, não sabe o que é se sujar. Não sabe correr. Não sabe correr, Corre cara. toda torta quando sai correndo. E é importante nós somos feitos de matéria. Quando você pisa no chão, você está descarregando energia elétrica. Sim. O moleque fica energizado, vamos dizer assim. Alguns dizem, eu não sei, né? Nunca estudei sobre isso, que geram prejuízos esse acúmulo de carga eletrostática no corpo. Enfim, o fato é que a molecada não aguenta ficar sem uma tela. Viaja. Cara, eu tava conversando com um amigo e ele ficou besta. Porque o filho dele é de uma escola muito boa aqui da região. Sim. E tem uns amiguinhos lá também. Os pais têm um padrão de vida muito bacana tal. E eles foram pra França e pra Itália de férias. Foram 19 dias entre França e Itália ali. Os 19 dias o menino não saiu do quarto do hotel, no celular. Nossa, que loucura, cara. Cara, é inconcebível um negócio desse. Muito. É insano. Esqueceu a vida. Esqueceu. Ele não tá vivendo. Esse ele é o problema. Mas ele não sabe disso. Ele está vivendo sob a lente de alguém, ele está assimilando a experiência de você sentir o sabor de uma comida específica. Eu li há muitos anos atrás, lá em 2007, 2008, um artigo que saiu no jornal, não sei se é Folha de São Paulo ou se é Estadão. Era Ailton não sei o que, o escritor, eu não me recordo. E ele falou o seguinte, que quando a sensação de você estar vivo, ela ocorre numa circunstância específica. Quando? Quando você está desfrutando e vivenciando o momento pela primeira vez. Sim. Imagina o seguinte. Todo sentido. Foi numa festa. Beleza? Você foi numa festa. Você começa a olhar a decoração, as luzes, as pessoas, o jeito que elas estão vestidas. E você está ali prestando atenção. O seu cérebro, ele está fazendo a leitura e Você literalmente está interpretando. presente no local. Exato. Aí você senta.
Você, cara, eu nunca comi isso aqui. Você sente o sabor, o seu cérebro começa a falar, cara, isso aqui. Ele começa a registrar aquilo. É diferente de quando você tá numa rotina. Acorda, escova o dente, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que. Tem coisa que você nem lembra como você fez. Não. Porque entra na rotina. Quando entra na rotina, no automático, até dirigindo, você tá ali, você não lembra. Se eu vim pra cá de carro, eu não lembro um rosto de uma pessoa do caminho da minha Ah, não, com casa até certeza. aqui. Acredito. Você tá no automático. Sim. Quando você tá no automático, você não tá vivendo. Você tá desligado, seu cérebro tá agindo naturalmente. Não que não seja importante muitas vezes você ter aquela rotina. Mas o fato é que viajar, comer novos tipos de comida, provar novos sabores. Conversar Mano, com novas pessoas. exato, entender. Você não precisa viver a cultura da pessoa, mas o fato de você ouvir, como uma vez a gente ouviu um cara lá, que o cara era um sheik, bicho, e ele contando que ele tinha 4 esposas, e ele mora num prédio que cada andar era uma esposa. E lá lê o seguinte: o que você der pra uma, você tem que dar pra todas, não pode ter um tratamento desigual. Eu falei, cara, é muita grana. Ele falou assim: você não tem ideia, mas é a nossa cultura, então 4 esposas. Aí eu fiquei viajando naquilo, ouvindo a cultura do cara, porque a gente ouve falar, mas não sabe como funciona. O problema é que hoje, quando uma pessoa escuta esse tipo de coisa, a pessoa, você chega e fala, pô, tenho 4 esposas. A primeira coisa que a pessoa que tá ouvindo, o ouvinte pensa é, mano, ou o cara é muito sortudo, o cara é muito, ou, meu, como pode um negócio desse? Isso é absurdo. E a partir daquele momento ela não escuta mais nada. Porque ela já estabeleceu o juízo de valor. Ela se fecha. Ela não consegue ouvir. Que é o lance que a gente começou lá no começo. 2 orelhas e uma boca. Ela não consegue ouvir. Ela, a todo momento a pessoa vai falando, em vez dela processar toda aquela informação para depois ela ter uma ideia, ela atribui a ideia no primeiro parágrafo. Tem um nome isso. Na primeira headline. Pré-conceito. Conceito. Você formar um conceito. É natural nós formarmos conceitos sobre as coisas. O seu cérebro ele vai buscar lá nas suas memórias, nos seus dendritos, arquivos, né? né? Sim. Quanto mais conhecimento você tem, mais dendritos naquele no cérebro. Exatamente. Ele vai falar assim, não, peraí, essa roupa é oriental. Porque eu já vi isso lá em tal lugar. Sim. Tem não sei o quê. Associação. Esse cara faz não sei o quê. Eu posso muito bem olhar pro cara e falar assim, esse cara é um possível terrorista e me afastar dele. Como eu posso falar, cara, ele tem uma cultura que eu não conheço, eu quero ouvir falar. Exatamente. Tudo depende de quem está recebendo a informação e não da informação que está chegando. Exato, cara. Eu tava conversando ontem. Eu não sei se os caras se eles vão perder um pouquinho do tempo deles pra ouvir esse papo que tá bom pra caramba. Eu acho que vão, sim. E fica até o recado. A gente tava discutindo isso ontem num grupo à noite. De amigos meus lá do CECAP, lá de infância. E a discussão era exatamente isso que eu tava falando pra eles. Cara, uma palavra, um adjetivo, uma qualificação de alguém pra alguém só importa se quem ouviu tem algum problema com aquilo. Caso contrário, não importa. Porque não é uma informação vantajosa para ela. Agora, se aquilo causa um problema nela por ela ter um problema com alguma coisa envolvendo aquilo, aí já era. Escutou a primeira, virou a chavinha, parte para outro modo e acabou o resto. O resto que você falou não importa nada. Infelizmente as pessoas pinçam conteúdo. Tem um princípio antigo que a gente aprende que é texto fora de contexto serve de pretexto. Quando você pinça a informação, você não sabe do conteúdo, você tem uma grande chance de formar uma convicção equivocada sobre aquele assunto. Sim. Sobre aquela pessoa, sobre aquele lugar. Uma grande lugar. chance não, você tem 99,9% de chance. E é muito louco isso, Renato, porque a percepção de mundo das pessoas também gira em torno do temperamento delas. Tem um cara que é o colérico, tem o fleumático, tem gente que, se ela é uma pessoa muito acanhada, vergonhosa, tímida, e você falou algo que deixou envergonhada, ela deixou de prestar atenção em tudo o resto, acabou, fechou, ela se fecha ali. Ela só quer ir embora. Ela só quer ir embora. Todo momento você falando e ela tá falando assim, meu Deus do céu, eu quero sair daqui, eu quero sair daqui. Aí você fala, e aí, como foi lá? Nossa, foi horrível. Aí você fala, nem vou lá porque foi horrível. Foi horrível, mas não, foi muito bom. Só que ela não absorveu absolutamente nada. É muito louco isso. O ser humano, ele
tem dia que a gente tá ácido, a gente tá tóxico, tem dia que a gente não percebe as coisas, a gente fica cego. Sim. Mas tem dia que a gente tá aberto ao mundo, tem dia que a gente tá precisando receber algo de fora, estímulos positivos. Então, vai depender muito de como a pessoa está naquele dia, né? Então, por isso que eu sempre digo, a pessoa fala assim, eu não vou pra tal lugar porque fulano disse que não é legal. Mas peraí, você não viveu Você lá. já foi? Vai lá pra ver. Você já foi? Exatamente. Não. A não ser que seja um lugar que tenha características que eu já não gosto. É o lugar que vai ter, por exemplo, multidão, música alta. Eu não gosto nem de multidão e nem de nada muito estrumbicado no meu ouvido que eu não possa conversar com quem tá do meu lado. Ou seja, eu já sei que esse lugar não vai ser um lugar agradável pra mim, por ter coisas que me incomodam. Mas se a pessoa falar, não, é um lugar tal. E tem umas pessoas lá. Não, tem umas pessoas lá que falam isso, não quero. Não, mas foi as pessoas que ela conversou. Não são só aquelas pessoas que existem no mundo, pô. Não Vai são. lá, vai ver o lugar, vivencia. É isso mesmo, é isso mesmo. Muitas vezes a gente. Eu tenho um amigo que fala assim: você não foi na festa, você nunca mais vai viver isso. Acabou, passou. Mas depois eu vou na festa. Não vai ser igual. Não vai ter as mesmas pessoas. É outra festa. Você não vai formar memórias afetivas. Não vai conhecer coisas novas se você não experimentar, cara. Não tem essa situação de, eu vou no próximo. Beleza, cara, o próximo é o próximo. Exato. Esse você não viveu. Sobre esse você não pode falar, porque sobre esse você não estava presente. Se é que vai ter o próximo. Se porque é a que gente terá não sabe o nem se tá próximo. vivo amanhã. Exatamente. Se é que vai ter o próximo. Falar em a gente não sabe nem se vai estar vivo amanhã. Cara, a gente já tá. Você é louco, então eu nem comecei ainda o assunto, mano. Falar de uma coisa com você, rapidinho. Você é evangélico ou protestante? Os dois. Os dois. Os dois. E você frequenta a igreja Batista. Batista é vinculada à Convenção Batista, de ordem tradicional mesmo. O que muda de uma outra igreja, por exemplo? Tudo. Da do Cauã, por exemplo. Tudo. Doutrinas, interpretações. Vamos lá. Quando você me perguntou assim, você é evangélico? Sim, evangélico é aquele que crê nos evangelhos. Certo. É que não é assim que as coisas são nomenclaturadas no país, as pessoas né? põem tudo num saco. Por exemplo, eu não sou evangélico igual o Silas Malafaia, nem quero ser. Sim. Entendeu? Entendi. Doutrina bíblica, estudo bíblico sério, você olhar para o próximo com empatia, ver a humanidade, são princípios relevantes, né? Sim. Aí você fala, você é protestante, você protesta contra quem ou contra o quê? Protestante é aquele que normalmente não se identifica como católico, né? Normalmente a gente vê dessa forma. É o protestante porque ele protesta contra a igreja. Na verdade, criou-se uma rincha já chamando de protestante, não é? Na verdade, tudo surgiu. O que acontece? Embora os batistas não tenham saído da reforma protestante de Martinho Lutero, a gente saiu de outro lugar que foi mais um grupo dissidente da igreja anglicana que não se compactuava com os atos do rei. E fundou esse outro braço, observou outras coisas, como o batismo por imersão, que é como foi Jesus batizado, como o Filipe batizou o eunuco, enfim. O que acontece? Nós também temos os 5 princípios da reforma protestante de Lutero. Sola Escritura, somente as escrituras. Certo. Sola Fide, somente a fé. Solo Cristo, somente Cristo. Sola Gratia, somente a graça. E só lhe deu glória, glória somente a Deus. Como que surgiu esses princípios aí de Lutero? Lutero, para quem não sabe, ele fazia direito. E um dia ele estava voltando com um amigo dele para casa e um raio atingiu e matou o amigo dele. Caiu um raio do céu e matou. E ele ficou desesperado, ele começou a rever a vida dele. E ele decidiu se dedicar à vida monástica. Ele virou um padre, foi lá para o mosteiro e começou a estudar. Só que ele começou a perceber uma série de problemas de interpretação, problemas graves por parte da Igreja Católica. Quais são esses problemas? Primeiro problema, indulto. A Igreja Católica, ela vendia a salvação. Certo. Você quer ser salvo? Você paga tanto, vai ser salvo. Você não quer passar pelo purgatório? E nós não acreditamos no purgatório, tá? Quer passar pelo purgatório? Não, tem um preço. E aí o Papa, se não me falha a memória, Leão X,
ele começa a ofertar indultos e vender as simonias, né? Que são artigos sagrados. Artigos. Você quer um pedaço do prego da cruz? É tanto. Você quer leite do peito de Maria? Meu tanto. Deus do céu, a Igreja cara, que Católica fazia absurdo, isso. mano. Aí, Eu conheço algumas coisinhas. aí o mas que não aconteceu? aquelas. Lutero começou a se revoltar. Ele falou assim, não, tá errado, porque o que eu tô lendo aqui não é isso. E aí ele vai lá num texto, se me falha a memória, de Romanos, que fala, o justo viverá pela fé. E ele fala, a salvação, ela é de graça e ela é por meio da fé. Tá em Efésios 2:8 que diz, vós sois salvos pela graça mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Quando ele fala, vós sois salvos pela graça, graça é uma palavra que significa favor imerecido. Ninguém merece, porque todos somos pecadores. Não tem um justo sequer. Mediante a fé. Fé é você, como diz em Hebreus 1:11, é o firme fundamento nas coisas que não se veem e naquelas coisas que se esperam. Isso é Hebreus 1:11, se não me falha a memória. E aí, vocês salvos pela graça mediante a fé. E isso, quando ele fala isso, ele está se referindo às duas coisas anteriores. Tanto a sua fé quanto a sua graça. Não vem de vós, é um dom de Deus. Dom significa presente. Sim. Então a fé que você tem não vem de você. A graça salvífica não vem de você. É um presente. Aí ele diz o seguinte: a salvação não pode ser objeto de mercantilização. Tá errado. A fé, ela é de graça e por graça. E não foi de graça. Por que não foi de graça? Porque a salvação ela se deu por meio do sacrifício vicário de Jesus Cristo. Vicário por quê? Porque é um sacrifício substitutivo em que Jesus Cristo morre no lugar do pecador. Ele carrega sobre o seu pecado, ele derrama o seu sangue para que todo o pecado fosse perdoado. E por isso que não foi de graça e não perdão, por isso que não a graça não é barata, ela é cara. Ela custou uma vida preciosa, sangue precioso. E aí Martinho Lutero se inculcou com isso e ele vai um determinado dia e prega as 95 teses dele na porta da Igreja Católica. E aí gerou uma revolta generalizada. E os papas, você tá maluco, rapaz? O que você tá fazendo? Não sei o quê. E aí ele fala assim, a nenhum homem é dado perdoar pecados, mas somente a Deus. Somente Deus pode perdoar pecados. Aí ele fala assim, não cabe ao Papa decidir quem vai e quem não vai para a eternidade viver bem no céu ou no inferno. Não cabe ele decidir ou no inferno. Sim, sim. E para que o Papa fez isso durante um tempo? Muitos dos recursos adquiridos com os indultos foram revertidos para a construção da Basílica de São Pedro. Tá, entendi. Então, Lutero cria esse movimento protestante, protestando contra os atos da igreja, não contra a igreja em si. Ah, tá. E aí ele deixa de ser padre, ele arranca O seu o colarinho. seu colarinho e fala assim, a partir de agora eu vou levar ao povo a verdade. Como que você vai fazer isso? Ele começou a catequizar o povo, alfabetizar o povo. Que o povo não sabia ler. Sim, E sim. Converteu a Bíblia, ele transliterou, ele traduziu a Bíblia que estava, na sua maior parte, lá em latim, que ninguém entendia, até hoje ninguém entende culto em latim, Sim. para o alemão. Muitas pessoas morriam quando tentavam ler a Bíblia. Esse daí é uma especulação, não sei se é um fato, tá? Mas dizem que a Bíblia era colocado veneno em pó. Das páginas envenenadas. A pessoa fazia isso, Sim. né? Inclusive no filme Em Nome da Rosa é falado bastante sobre Rosa. isso. Que fala sobre a história praticamente de Martinho Lutero. Cara, é sensacional a história dele. Então, por isso, sou protestante nesse sentido. Não acredito na salvação paga, comprada. O único que pôde nos dar Deus de graça. E aí, a gente sabe que a Igreja Católica, no transcurso dela na história, saiu dos trilhos. Ela saiu dos trilhos. Quando saiu dos trilhos? Quando Constantino lá atrás se converteu ao cristianismo, ele impediu os atos de perseguição, porque tinha atos de perseguição do primeiro século até o terceiro ali, tinha os atos de perseguição. E aí ele resolve então indenizar a igreja. Fala assim, nós tiramos muito dele, então vamos indenizar. E aí a igreja perdeu o foco, começa a receber riquezas, começa a se dizer assim, eu sou, como que é chamado o Papa? Sumo Pontífice, não é? Sim, sumo pontífice. O que significa isso?
A ponte suprema. Entre que ponte? Que liga o quê? Liga Deus e o homem. Sim. Só que na Bíblia Sagrada está escrito que o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Nenhum outro. Nós não cremos que o Papa seja um Calma mediador. aí. Agora, calma aí. Que é Jesus Cristo e não outro. É Jesus Cristo na figura de rezar para Cristo em nome de Deus? Ou é Jesus Cristo na ideia de ele nos ensinou como chegar a Deus? Ó, ele se autodeclara. No livro de João tem o 7, eu sou. Eu sou foi como Deus se apresentou para Moisés na sarça ardente, quando Moisés sobe no monte, e aí ouve uma voz vindo de uma sarça verde, que queimava, mas não consumia em fogo. E aí ele fala assim, eu vou libertar o meu povo hebreu do Egito e tal, tem toda aquela história. Aí Moisés fala assim, tá, o povo hebreu vai perguntar, como é o nome do meu libertador? Quem é ele? Quem é? Aí ele fala assim para Moisés, eu sou o que sou. Diga ao povo, eu sou, te libertará. Eu sou é um verbo. É um verbo, é o logos divino de Deus. E aí Jesus ele sempre fala lá, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ele não fala ninguém vai. Porque eles são uma vem ao trindade. Pai através de mim. Ninguém Se vem, não for senão por mim. Se não por mim, é Eu sou a verdade. porta verdadeira. Eu sou o bom pastor. E por aí vai. E os judeus, os fariseus, ficavam malucos, né? Quando ele falava isso. Ele, blasfêmia, e rasgavam a clarear. Então, mas calma aí. Esse eu sou é de eu sou ou é no sentido da palavra, mesmo como você disse, ser uma palavra suprema e o ser? Não sei, ele falava de propósito, porque quando ele fala eu sou, eu usava o verbo divino, ele era de compreensão plena de todo mundo. Inclusive, quando ele foi ser preso, os guardas vão para prendê-lo, fala assim, Jesus, ele fala, eu sou. Eles caem e desmaiam. Quando eles recobram a consciência, eles vão e ele fala de novo, eu sou. Eles caem de novo. Isso no livro de João. Então, ele se apresenta como sendo o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado. Lá em Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, para quem não sabe, Filipenses era um povo que ficava ali na região da Macedônia, que recebeu esse nome Filipenses por causa do pai de Alexandre o Grande, Filipe. Filipe. É Filipos a cidade, né? E ele escreve lá em Filipenses 2,7, Paulo está escrevendo a carta e ele fala que Jesus Cristo, ele era Deus e homem. 100% Deus, 100% homem. Na teologia a gente chama isso de união hipostática. São duas naturezas convivendo em uma só. Inclusive a própria Igreja Católica fez concílios, porque no começo nos primeiros séculos eles queriam... tinha os docetistas que falavam que Cristo era só homem ou só Deus. Tinha os maniqueístas que duvidavam da divindade, mas tinha os gnósticos que diziam o seguinte, não, tudo que é material é pecado, é ruim. Só as coisas que são espirituais Que são boas. que são boas. Aí eles falavam assim, no máximo Jesus, ele não é Deus, ele é um Oel, se não me falha a memória, eu não lembro a palavra, que é a palavra em outro idioma, que significaria, ele é um ser evoluído, de alta espiritualidade, não sei o quê. Porque ele não pode ser um Deus se ele se materializou, porque se ele se materializou, ele se tornou algo ruim. Mas lá em Filipenses 2 ele fala assim, ele se despiu da sua glória, ele se fez pecado no lugar de nós, ele se humilhou, é o estado de humilhação quando ele vira homem. Só que ele não deixa de ter a natureza divina, porque ele mantém os poderes que ele tem sobre a natureza e sobre as doenças, sobre os demônios, sobre a morte, inclusive. E aí a gente vê que Jesus Cristo se apresenta como o verdadeiro Deus. E aí quando Constantino se converte, ele dá muito poder para a igreja e a igreja perde o foco, como todo homem faz, todo homem perde, acha que é por dinheiro. O tal. poder é complicado. Poder. Tem tanto que tem aquele ditado, né? Você quer conhecer o homem, dá o poder para ele, né? Porque a idoneidade, a índole, tudo vai tudo por água abaixo, cara. Você vê que isso é muito louco, que tem um episódio na Bíblia que Jesus é hostilizado e ele tá ali com Tiago e João
dos apóstolos, dois discípulos dele. E aí eles ficam revoltados e falam assim: Senhor, quer que que a gente peça que desça fogo do céu para consumir essas pessoas? Jesus olhou para eles e falou assim: não. Ele falou assim, aí deu até um aspecto jocoso na fala. Ele falou assim: de hoje em diante eu vou chamar vocês de Boanerges, que significa filhos do trovão. Vocês são muito nervosinhos. Vocês são muito nervosinhos. Curiosamente, João, ele é chamado de o discípulo do amor. No quadro que é pintado lá da ceia, da Santa Ceia, é aquele discípulo que está deitado no peito dele. Aí você fala: como que o cara saiu de filho do trovão para discípulo do amor? Aí você vê que a caminhada, essa jornada com Cristo, fez ele transformar é uma metanoia, essa palavra, né? Grego. Transformação de consciência e crença. Ele mudou radicalmente quem ele era e passou a tratar com amor as pessoas. Ele não queria mais a vingança, né? Até porque a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena, né? Senhor Não, Madruga. não, a vingança faz essa frase tem total sentido. Pra caramba. Não à toa, a Chaves marcou a época da televisão, mas esse não é o assunto. E então, cara, calma aí, agora vamos voltar. Então ele eu sou. Aí pegar umas outras parábolas aí, umas outras passagens rápidas, mano, porque a gente, velho, você é louco, tem assunto pra mais 3 horas no mínimo, calma aí. Depois a gente volta. Não, vamos ter que marcar já. Você viaja e você volta, a gente já faz a parte 2. Fechou. Pra não perder o fio da meada, mas calma aí. Você falou, eu questionei da parte do eu sou. E tem aquelas passagens que levanta-te e anda. Quem te curou não foi eu, mas a tua fé te curou. Uhum. Tem também, se eu não me engano, vós sois deuses e podem fazer mais do que eu fiz, não é isso? Ele fala assim: se creres, poderão fazer coisas superiores às que eu fiz. E aí? Vamos lá. A gente tem um problema aí. Porque ele fala: se você crê, né? Sim. Só que ao mesmo tempo ele fala que a nossa fé ela é menor que um grão de mostarda, que é um dos menores grãos que existe. Sim. Ele fala: se sua fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, você diria para esse monte: vai para o meio do mar, e ele iria. No entanto, a gente não tem essa fé. Para você ter uma ideia, eu citei: vós sois salvos pela graça mediante a fé. Sim, mediante Não a foi? fé. Sim. Só que a nossa fé é como a mão de um mendigo esticada desesperadamente pedindo o que precisa, enquanto a graça é como a mão de um rei esticada para esse mendigo, entregando para ele a coroa de um reino, cara. Isso é graça, favor imerecido. A nossa fé é muito, muito frágil, muito pequena. A nossa fé ela é ridícula. Ela não alcança um patamar mínimo da gente conseguir realizar algo relevante por alguém. Às vezes a gente se engaja num projeto de vida, a gente fala: ixi, não sei se vai dar certo isso, porque nossa fé é pequena. Sim, concordo. Tem em tudo, na verdade, né? A fé, no caso, se aplicando em todas as esferas da sua vida. Sim. Porque ela não deixa de ser sua vida. Sim. Aí você fala: ele disse, a sua fé te curou. Sim, aquela pessoa teve fé, mas a graça foi maior que a fé dele. E, tem um episódio na Bíblia que Jesus é demandado por um centurião romano. Lá na cidade de Cafarnaum. Jesus ele morava em Cafarnaum, né? Que fica perto do Mar da Galileia. A maior parte da jornada dele foi realizada ali no entorno da Galileia, né? Sim. É mar, mas é um lago, tá? É chamado de mar, mas é um lago. Sim. E aí, esse centurião, ele vai até Jesus. E ele fala assim: mestre, eu tenho um servo que está há muito tempo doente. Ele vai morrer. Eu não sei mais o que eu faço. Ele está paralítico numa cama. O que eu faço? Eu não sei o que fazer. Eu vim aqui porque eu sei que você tem poder para curá-lo. Aí Jesus fala assim: então tá, vamos lá. Aí ele fala assim: não. Eu não sou digno de que você entre debaixo do meu teto. Só dá uma palavra, uma ordem, e eu creio que ele será curado. Jesus se vira para os seus discípulos e fala assim: vocês estão vendo isso aqui? Nem em toda Galileia eu vi, nem entre os judeus, nem todo o povo judeu, eu vi tamanha fé como a desse homem, que era considerado um gentil, assim como nós, tá? Sim. Gentil é aquele Sim. que não é judeu, né? E aí, o servo dele é curado. Ele viu essa fé, ele curou.
O fato é que a gente age como Pedro. Quando você pode ver Jesus andando em cima da água. Ele fala, vem, Pedro, vai e afunda. Sim. Você não acredita que você tá vendo. Nós somos céticos. Você não acredita que você é capaz? Seria isso? Talvez. O ser humano, ele é muito, como eu posso dizer, ele só acredita naquilo que está concretizado. A gente busca, às vezes, nem a gente está acreditando naquilo. É verdade. A gente tem medo, essa desconfiança. E Cristo falou, já basta cada dia o seu mal. Não estejais ansiosos por coisa alguma, ele fala. Sim. Ansiedade, o que que é? É você estar preocupado com amanhã. Sim, preocupado com algo que não aconteceu ainda. E sabe o que que ele fala? Ele fala, você já observou os lírios do campo? Nem Salomão, no auge do esplendor da sua glória, se vestiu tão bem como esse lírio. E olha que ele é cortado e jogado no fogo pelos homens. Esse lírio. Ele fala assim, e as aves do céu? Quem que alimenta elas? Por que que vocês têm uma fé desse tamanho? Com que vocês estão preocupados? Então, a sabedoria de Cristo, ela extrapola tudo o que se viu antes e depois dele. Porque seria a sabedoria Divina. de Deus. Exatamente. Mas ele sabe o que é sentir frio. Ele sabe o que é sentir fome. Sim, ele sabe o que é sim. ser humilhado, Sim. cuspido. Ele sabe o que é levar chicotada nas costas. Sabe o que é ser satirizado com uma coroa de espinhos na cabeça. Ele sabe o que é ficar preso sem motivo. Ele sabe o que é ser acusado falsamente. Ele sabe o que são todas essas coisas. E, no entanto, apesar de tudo isso, de ter carregado o pecado de toda a humanidade, quando eu falo pecado da humanidade, a gente está falando de estupro, de assassinato, de mentira, de depravação de todo tipo. Ele sabe o que é carregar, ele sabe o que é ser angustiado, ao ponto de no Getsemane ele sangrar, ele suar, os capilares, os terminais nervosos começaram a estourar e ele suar sangue. Sim. Esse é o auge do estresse. Eu já fiquei estressado ao ponto de vomitar, mas suar sangue, cara. Ele sabe. Então aí você... Por quê? Porque ele era 100% homem e 100% Deus. União hipostática. Sim. Sim. Então é nele que eu creio. É nisso que o cristianismo protestante Sim. crê. Ah, se você for bonzinho e der uma boa oferta, você vai ficar rico. Isso é uma mentira descarada, meu amigo. Ah, não, isso não faz o daí- menor sentido. A conta não fecha. Teologia da prosperidade. Isso é uma porcaria. Isso daí veio pra iludir e para alguns ficarem ricos às custas dos outros e se valendo de uma maneira equivocada do evangelho. E em troca da crença dos outros, e não da fé dos outros. Da Às ve- crença. É isso, mas às vezes a pessoa, ela deposita ali, é o que ela tem. Eu acredito. É o que eu vejo, na Quem verdade. tem fome come até do lixo, Renato. Sim, 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 sim. A fonte pode ser E ruim. quem tá precisando desesperadamente de alguma coisa, vai atrás. Vai atrás. É. É lamentável o que muitos pastores fazem. E eu vou te dizer, eu não chamo de pastor um cara Ah, desse. não. Nem não. pode. Entendeu? Não faz sentido. Ó, Pastor, teoricamente, é quem guia, né? As ovelhas, no caso, as pessoas, no caso. e as ovelhas não são dele. Né? Não, São não. Aí você Ele pensa, só as guia. o cara, eu já ouvi discursos do tipo, se você fizer tal coisa, você vai ficar rico. Não sei o que, se você não tem um carrão, você não é abençoado. A Bíblia fala que o Filho de Deus não tinha onde reclinar a cabeça. Não tinha travesseiro, Renato. Sim. Ele não tinha onde dormir. E por que eu não sou abençoado porque eu não tenho um carrão? Se ele lá não tinha nem o que dormir, era abençoado pra caramba. Qual que é o sentido? Renato, tem gente que é tão pobre, mas tão pobre, mas tão pobre, mas tão miserável que só tem dinheiro. É verdade, eu concordo. Concordo. A bênção. Uma experiência que eu fiz uma vez na inteligência artificial, né? Eu não, eu vi na internet um rapaz fazendo. Ele fala assim: desenvolva uma casa de $1 milhão. Aí vem uma casona bonita, lá desenhado. É a imagem, né? Aí ele desenvolve uma casa de $100 milhões. Uma casa absurda. Desenvolve uma casa de $1 bilhão. Uma casa insana. Desenvolva uma casa em que abunda a felicidade. Aí foi um casebre com 4 pessoas, um pai, a mãe, 2 filhos e um cachorro. Cara. E faz muito sentido pra mim isso, viu, cara? Porque quando a gente
Não, beleza. Você pode ter uma mansão dessa, apesar de eu achar uma insanidade, não faz o menor sentido pra mim. Alguns luxos eu gostaria muito de ter dentro de uma casa. E não é pelo espaço. Eu digo assim, de ter uma academia que você pode treinar ali quando você quer, uma piscina, uma área legal de lazer. Pô, isso é muito Cara, bem-vindo massa, na minha lógico. vida a hora Oxe, que quem não quiser. quer? Quem não quer? Então, não, tem gente, eu conheço gente que não quer porque isso é pecado. Eu conheço um monte de gente que não quer porque isso é pecado, cara. A gente não precisa disso pra viver. E não é, eu não penso dessa forma, mas beleza. E voltando, calma aí, me perdi completamente do que eu tava falando. A gente tá falando de muitos pastores que exigem dinheiro das pessoas, prometem a prosperidade e que a felicidade não tá necessariamente na extrema riqueza, Não, mas em não. coisas simples, E né? aí a pessoa vive ali dentro de uma casa bem confortável, mas onde as pessoas se relacionem dentro de casa. É lógico que a chance maior de haver felicidade ali do que uma casa que cada um tá trancando no seu quarto hoje, vivendo no mundo do celular. Exato. Vivendo numa televisão Ou o só. cara Ou que chega, ele não tá nem aí pra esposa, pro filho, não pega o filho no colo, chuta o cachorro, só vive de mau humor. Ele não percebe a bênção que ele tem. Sim, Muitas pessoas, Renato, sofrem e sonham em ter um filho e não podem. E o cara, às vezes, não passa 10 minutos com o moleque ali brincando com ele. parece que é um estorvo na vida. Cara, Hoje que eu tenho meu filho, eu prefiro até me abdicar de falar sobre, eu porque sei. não há necessidade. Ó, Renato, ter um filho é uma bênção. Ah, não me fala. Aí eu tava conversando até com meu primo, que ontem o filhinho dele teve que fazer às pressas uma cirurgia de apendicite, cara. Sentiu aquela dor, vomitou e não sei o que. Eles correram pro hospital, chegou lá, o médico falou assim: ainda bem que vocês trouxeram, já tava com pus. Apêndice suporado. Vamos tirar. Fez a cirurgia e tal. Ele falou assim que o médico falou assim: eu vou deixar vocês verem até a gente sedá-lo. Aí depois vocês têm que sair pra fazer a cirurgia. Perguntou pra mãe: quer colocar máscara nele? Ela falou: quero. Aí colocou a máscara. Quando veio aquele gás, ela falou assim: eu vi os olhinhos dele virando. Ela entrou em choque e começou a chorar. Ele falou: cara, eu nunca perdi um filho. Mas quando eu vi aquela cena, me passou na cabeça: meu Deus, não me deixa perder meu filho, porque Ah, isso eu não vou não. suportar. Você é louco. Eu não vou aguentar. Sem sanidade. E aí eu te falo: eu perdi um. Sério? Perdi, cara. Não sabia disso. Minha esposa tava com 3 para 4 meses. Isso foi ano passado. Recente. E a gente tava planejando, já comprando as coisas, todo felizes e tal. E aí eu ouço aquele choro. Aí ela, tô sangrando, vamos pro hospital. Corri Putz, pro bate o hospital. desespero. Eu nunca cheguei tão rápido no hospital, cara. Fui lá no Acredito. Hospital Santa Joana, fica lá em São Paulo. Fui voando, cara. Cortando farol, buzinando que nem maluco. Chegou lá, fez o exame e tal. O médico lá olhando. Ele bem calmo, o médico. Aí ele chegou, falou pra ela: infelizmente, a senhora perdeu. Cara, aquilo ali foi um choque tão violento em mim que eu não conseguia parar de chorar. Eu entrei em choque. E foi a primeira vez, Renato, na minha vida que eu virei pra Deus e falei assim: me mata. Me mata porque não tem mais sentido ficar aqui. E eu comecei a ficar nervoso, revoltado com tudo aquilo que aconteceu comigo, em ver minha esposa todo dia chorando. Independente de não ter saído de ser tão pouco tempo de gestação, né? Já sente. Cara, Não tem como. aí depois, a consciência, por conta do meu entendimento das escrituras, me levaram a outro pensamento. Ah, Quem é o dono da vida? Quem nesse mundo é capaz de acrescentar um dia a mais na vida se quiser? não. Aí eu chamei ela, eu dobrei meu joelho e falei assim: Deus, eu te agradeço pelos 3 meses de alegria que o Senhor me deu. Me perdoa por ser tão ingrato. Aí eu virei e falei assim, a frase de Jó. Tem um livro de Jó que mostra a história de um homem contemporâneo de Abraão. E esse homem, o diabo vai até a presença de Deus e fala assim: tem observado seu servo Jó, justo, íntegro, é fiel, não sei o quê, mas ele só tem isso porque a vida dele é muito boa. Aí Deus olha pro diabo e fala assim: então toca ali nos bens, mas não mexe na vida. O diabo vai lá,
ladrões roubam, pega fogo o celeiro e tal. E aí, Jó se mantém firme. O diabo volta, não, mas ele só tá assim porque os filhos dele estão tudo ok. Toca nos filhos dele, mas não toca ali na vida. Os filhos estão comemorando, pega fogo lá, morre os filhos e tal. E Jó se mantém firme. Daqui a pouco, não, ele só tá assim porque a saúde dele tá boa. Pega uma doença que fala que era uma coceira tão absurda que ele se raspava com cacos de telha. E aí, fala que mal um servo chegava pra contar uma má notícia, já chegava outro e 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 não parava de chegar todo mundo contando má notícia. A mulher dele chega pra ele e fala assim, eu tô indo embora. Só te dou um conselho, amaldiçoa esse teu Deus e se mata. Ele fala, você mulher, fala como maluca, porque o bem de Deus você aceitou com prazer e o mal você não aceita. Ele falou, tudo que eu tinha era de Deus, ele deu e ele mesmo tomou. Que seja louvado o nome do Senhor de toda forma. Que é um dos princípios da reforma só lhe deu glória. Sim. Glória somente a Deus. Sim. E aí, a Bíblia fala que depois Deus restitui tudo em dobro para ele. Aí foi minha oração. Eu falei, o Senhor Deus, o Senhor tomou. O Senhor é o dono da vida. Quem sou eu para discutir? Pode o vaso discutir com o cara com o oleiro que o criou? Não, lógico que não. O oleiro não tem direito de fazer um vaso para honra e outro para desonra? Ele pode fazer o vaso, jogar no chão e quebrar. E tá tudo certo. Não pode? Ele que fez. Exatamente, isso é Romanos 9. Paulo diz assim, eu mesmo desejaria morrer e perder a salvação para ver os meus contemporâneos, o sangue do meu sangue, que é o povo judeu, todos salvos, mas eu sei que nem todo judeu pertence a Israel. Olha que palavra dura. E aí lá está escrito assim, porque Jacó e Esaú estavam ainda no ventre e não tinham feito nada de bom ou de ruim, mas Deus já havia escolhido o mais moço para seguir os seus desígnios. Sim. E rejeitado o mais velho. Sim. Ai, mas que dureza, Deus é mau. Não, a justiça dele tem outro critério que não é o humano. É um critério diferenciado acima da nossa capacidade de compreensão. Esse é só o nosso julgamento. Exato. De, nossa, como ele foi cruel. Não, 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 Ah, não, mas não. ele fez a gente, foi embora, deixou a própria sorte de forma nenhuma. Isso é deísmo, é uma das heresias, tá? Ele fez e ele mantém um relacionamento pessoal, por isso que ele é espírito pessoal perfeitamente bom. Sim, sim. Entendeu? Ele mantém um relacionamento. Ele todo dia faz o sol nascer. Você que não olha pro sol. Exatamente. Você que não vive isso. Você que não vive isso. A vida tá aí. Agora, você viver ou não é uma escolha sua. Exatamente. Ô, Romildo, não, mano, vamos finalizar, cara. De verdade, eu quero continuar conversando, mas vai ficar tão grande e por a gente estar tão no começo do podcast, eu tenho medo que as pessoas não consumam. Apesar do conteúdo tá bom do começo ao fim. Então, geralmente não tem muita parte pra ela pular ou dar aquela adiantadinha no YouTube. Mas sabe como que é, que né, o conteúdo é equivalente ao cliente. Então, conteúdo assim grande. que é bom, assim que é. Você quer finalizar? Você quer falar alguma coisinha pra finalizar? Ou não? Você acha que por hoje você contribuiu tudo? Porque eu acho que isso daqui vai ter uma parte 2, 3 e 4, mas na parte 1. Posso finalizar dizendo o seguinte para vocês. A cruz é o cruzamento do amor e da justiça. Em João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Rapaz, você queria terminar deixando realmente as pessoas abençoadas. Amém. E que entendam a palavra, que não é tão difícil de entender, na Não, verdade, né? Basta se abrir, na verdade, eu acho, pra entender. Exatamente. Vou até colocar em mim pra falar isso daí. Cara, ó, a gente começou falando do Romildo, a gente foi pro meio falando do trabalho do cara e finalizou falando de um pouco de conhecimento superior. Não vou tratar isso como religião, porque a gente não tratou de religião aqui propriamente dito, a não ser quando a gente falou sobre a fundação do protestantismo, a fundação do catolicismo, mas a gente não focou na fala religião. Então, eu sei que muito provavelmente a pessoa vai ouvir tudo isso daí e agora quando ela chegar no final ela vai falar, pô, mas é aquele monte de religião. Então isso é pra você, isso é exatamente pra você. Perceba que em momento algum teve religião envolvida. A não ser historicamente. E isso não importa, né?
Isso é só conhecimento que, se você não quiser, você pode jogar fora. Mas a parte da palavra real, essa é bom. Reflita, reflita que é sempre bom. Falamos dos casos e aí você entende que tudo isso que passa pelo Romildo aí, dos casos de direito dele, faz muito sentido na vida dele, porque o discernimento que ele tem com relação ao que ele crê realmente e no que ele se fideliza a viver, impõe essas coisas na vida dele e dá o discernimento e o conhecimento para que ele possa resolver. Eu acho que as pessoas são bem-sucedidas na vida por ter conhecimento real. Conhecimento real. Não um conhecimento que não importa, que não acrescente e não agregue. Então, eu espero que eu também tenha feito uma conclusão bem legal aí, curta da nossa conversa, que minha conclusão demoraria quase o tanto do vídeo. Então, não vai rolar. Então, obrigado. Obrigado mesmo a todos aí que assistiram até aqui. Espero que isso tenha acrescentado muito para a vida de vocês, porque confesso que, por mais que eu tenha conversado muito com o Romildo já, cada vez dá uma acrescentadinha um pouquinho mais e, cara, isso daqui vai ter uma parte 2, 3, 4, acho que, sei lá. Acho que o Romildo vai acabar virando parte integrante do podcast da Rockish. E obrigado a todos. É o começo do canal, mas tô tentando criar um conteúdo bom para vocês aí, hein? Depois de tudo isso daqui, fiquem com Deus. Valeu. Valeu. Pessoal, queria pedir um minutinho da atenção de vocês aqui para dar um valor para todos que tornaram isso possível. Rony da RR Arte Marcenaria, esse painel, olha essa mesa, cara, espetacular. Kaique da Gráfica Palas fez esse logo maravilhoso pra gente. O Alexandre Gomes da Yaurama Turismo e o Gabriel, meu amigo palmeirense da Real Madeiras. Por favor, pessoal, valorizem os nossos patrocinadores. Links na descrição.